Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje nós estamos num episódio aqui do Irmãos Dias Podcast que vocês pediram muito essa pessoa. Inclusive, eu vou falar aqui do currículo dele, que é gigantesco, que eu não vi quase nenhum podcast falando. Mas nós trouxemos, nós vamos falar de tudo. Bitcoin, por que ele não gosta do Estado, por que ele acha do Estado, da política hoje. Ixi, vamos falar de tudo, vamos falar sobre mulheres, sobre tudo aqui, com uma pessoa que é super aberta e que dá a opinião dele. 38, Renato Moedo, como é que você tá? Prazer te ver e muito obrigado por você também estar aqui com a gente. Minha honra estar aqui. Eu tô um pouco de low energy, né? Como o Trump diria, né? Low energy. Minha garganta tá um pouco derrotada depois de tantos dias de palestra, de podcast. Acabei de vir de uma maratona longa aí. Só que nenhum dos outros podcasts a gente vai conversar o que a gente conversou, o que a gente vai conversar aqui, né? Nem o podcast do Ricardo Ventura, nem o podcast do Igor, nem os podcasts que eu fiz. A gente discutiu Bitcoin e finanças, né? Eu até queria levar pro Igor lá o Tiagão lá do Crypto Tigers, só que ele disse que queria discutir temas morais e religiosos, né? Aí eu venho aqui, vou em canal católico, em canal evangélico, em canal de geopolítica, de bolsonarismo, de olavismo, vou em canal de psicologia e aqui agora está fechando o ciclo, não é isso? Pra falar um pouco de finanças, de pragmatismo, não é isso? De resultados. A galera precisa estudar também, né, 38? Tá difícil, né? A pessoa tá se perdendo aí, né, Brunão? De vez em quando eu dou uma confusão aí, vocês acabam investindo, né, pessoal? Acaba errando. A gente hoje trouxe aqui um negócio de Bitcoin. Você que gosta, tecnologia, tudo, fica aqui que você tem muito a aprender. Mas antes da gente começar mais um episódio para vocês do Irmãos Dias Podcast, nós vamos falar do nosso patrocinador, que inclusive eu uso e o André também para todos os nossos vídeos praticamente, que é o Investidor 10. Você que quer escolher as melhores ações para investir na bolsa, os melhores fundos imobiliários, você que quer saber, né, o preço justo para pagar, informações sobre dívida, lucro, que é importantíssimo da empresa, dividendos, que vocês gostam muito, e detalhe, de uma forma simples, mais prática, para que você invista com cuidado, com segurança, vai lá, nós vamos deixar aqui o QR Code, e também aqui na descrição no nosso vídeo tem um link para você acessar o Investidor 10 gratuitamente. Vai lá, vai valer muito a pena, você vai conhecer as empresas mais de perto, os indicadores que são muito importantes, e aí você vai investir de uma forma mais tranquila, mais segura, e é isso que a gente quer para você começar, e pode começar com seus R$50, com seus R$10, e vamos voar. Tá aqui embaixo o nosso patrocinador, o Investidor 10, um site descomplicado para você aprender mais sobre as suas melhores escolhas nas ações, fundos imobiliários e fazer comparações que vocês nos perguntam muito. Agora, por que primeiro eu vou falar o seu currículo, você me permite aqui falar? É muito grande, mas algumas coisas. Olha lá, graduação em Engenharia de Produção Civil pela Universidade do Estado da Bahia, ocupando a primeira posição do ENAD em 2006, graduação em Direito pela Universidade Federal da Bahia também, por aproveitamento extraordinário, foi aprovado com nota máxima na especialização em Direito Empresarial na UFBA, é laureado com nota máxima 10 com distinção na dissertação do mestrado em Direito Privado e Econômico, coordenadora adjunto do curso de Direito. Mas é tanta coisa, atualmente é perito criminal do Departamento de Polícia Técnica da Bahia, pesquisador filiado à ABDE, é assim que fala, né, ABDE, e tem experiência na área de direito, engenharia legal, finanças, enfim, é muita coisa, né, Terezinha? Você estudou muito, rapaz. As instituições que eu estudei não existem mais, né? Eu fui aluno de caras da Silent Generation, que nasceram antes da Segunda Guerra Mundial, que eram adultos na época da Segunda Guerra Mundial, né? Eu não fui aluno de boomers na maior parte, né? Inclusive, a gente brinca, né, que, por exemplo, a gente pega... Meu tio é juiz, ele teve uma turma que teve Saulo Casale, que foi juiz, que é um cara de uma categoria absurda, né? Teve o bispo Átila Brandão na turma dele, que tinha Antônio Carreiro. Você comparar a turma do que se formava na Federal na década de 90 para a década de 60, já tinha uma diferença abissal, né? De roupa, de vestuário. Entre a Silent Generation e os boomers, a diferença é abissal. Entre os boomers e esse pessoal que está hoje nas universidades federais, o negócio degenerou 10 vezes mais, né? Eu ia até, entrando nesse assunto, o que está acontecendo nas universidades? A gente está vendo uma ideologia diferente, uma turma assim, bem diferente. O que aconteceu a diferença de antes para agora? A escola pública foi criada, a escola prussiana foi criada especificamente para criar servos que estivessem dispostos a avançar sob fogo, não é isso? Pois é. A escola serve para fazer algo que você não faria nem com seus próprios escravos, botar o cara para morrer, não é isso? Porque você tá tomando um grito de um oficial e para morrer. É para isso que sempre existiu a escola pública. A questão é que, no passado, a gente vivia em uma sociedade que as pessoas precisavam que houvesse alguma produção. Hoje a gente vive em uma sociedade ociosa, onde a maioria das pessoas são parasitas, tipo na definição ecológica mesmo do termo, né?
que eles não produzem nada, né? A gente não vive mais uma república como existia no passado, né? A gente vive numa democracia mesmo, como era a democracia a Coreia do Norte e a Alemanha Oriental, né? Onde a maioria das pessoas que contribuem, a maioria das pessoas que votam não contribuem nada, né? É o condomínio onde o porteiro vota, né? Exatamente. E a democracia aqui também é afetada, não tá não? Toda a corrupção advém da separação de controle e propriedade. Quando a maioria das pessoas que decidem não tem o skin on the game, não pagaram, é mangue, não é isso? É Berlim Mins, né? É a sociedade capitalista. Já tem 120 anos essa demonstração formal, né? Que a corrupção advém exatamente da separação de controle e propriedade. A gente vive numa sociedade degenerada, onde não vale a pena ser honesto, porque as instituições foram tomadas por pessoas que são eleitas por parasitas, né? E o que a gente pode fazer? A gente vai modificar o país pelo voto? A gente vai mudar o mundo? Você, a gente vai mudar o mundo? A gente vai mudar a nossa vida e a nossa família. É isso que está no nosso poder. A salvação é coletiva, individual. O que é que nosso mestre ensinou? É individual, né? É mais fácil ser o macaco que vai mudar de árvore ou mudar a árvore de lugar. Você já viu algum macaco mudar uma árvore de lugar? Geralmente, quando o cara quer mudar o mundo, ele não resolve nem, não faz nem a cama dele, não resolve nem a vida dele e da família dele. E como você falou, né? Eu defendo, a tese que eu defendo pode incomodar a maioria da sua audiência, é que desde 2018 o mundo inteiro vive um ambiente de juro real negativo. Eu prefiro chamar as coisas pelos nomes reais, pelos nomes do Antigo Testamento, pelos nomes que sempre tiveram. Eu acredito que a verdade é absoluta, né? Que foi a discussão de toda a nossa conversa lá com se a verdade era absoluta ou relativa. A gente refez como o professor Olavo diria, né? Com os argumentos de Aristóteles em um programa do Alberghetti, não é isso? A gente refez a discussão de Marcuse com Heidegger, se a verdade é relativa ou absoluta. Só que ontem, em vez de Marcuse e Heidegger, foi Renato e Igor, não é isso? Pois é, eu acredito que desde o início dos tempos e desde o final, nenhuma vírgula nem um tio será modificado da lei, né? Não existe o certo é o certo, o errado é errado. E a inflação é o aumento da base monetária. E a base monetária aumentou quase 19% no passado. Se você não tem mais de 19% de resultado líquido, descontado seu risco, trabalho, esforço em real, você está perdendo riqueza. E agora vai ter que ser bem mais de 19%, porque o plano real acabou dia 1º de janeiro, não é isso? O plano real, primeiro foi a dolarização, que é o que a Milei quer fazer na Argentina, e após a crise cambial de 98, passou a ser o tripé macroeconômico, não é isso? Que era superávit primário, que era câmbio flutuante, e a responsabilidade fiscal. A responsabilidade fiscal acabou com o calabouço fiscal. O câmbio flutuante, você está vendo a quantidade de swap cambial que eles estão queimando aí, não é isso? E vai ter responsabilidade fiscal com Lula em época de eleição? Vai ter responsabilidade fiscal ano que vem? Pois é, agora tudo que Dilma foi condenada não é mais crime agora. É isso. Ano passado, Lula imprimiu mais moedas, mais reais, não em relativo, mais reais em absoluto, do que Bolsonaro dando bolsa vagabundagem a 80 milhões de pessoas em 2020, bancando a clafarra da pandemia, não é isso? Vai diminuir ou aumentar. O grande livro do professor Olavo de Carvalho, Jardim das Aflições, ele descreve que o grande problema do século XX, o problema mesmo da humanidade, é o aumento exponencial do Estado, né? Que é o que a gente está enfrentando agora. Quem quiser ficar no colo do político vai se dar bem ou mal. Quem guardou reais, quem guardou dólares, quem guardou as coisas no passado vai ser destruído financeiramente, né? A minha mensagem aqui é essa. Quem ignorou a energia elétrica há 200 anos foi destruído. Qualquer família, qualquer pessoa, qualquer país. Quem ignorou a internet há 20, 10 anos foi destruído. E agora a família, as pessoas e os países que ignorarem o Bitcoin vão ser destruídos. Mas, ô 38, me fala uma coisa. E agora com essa questão? Porque a gente tá vendo assim, né? Você até fala que quem investe em ações, a gente vai falar sobre isso aqui, tá dando dinheiro pro Estado, enfim. Mas e agora? Tá se destruindo. Ele tá colocando o filho num brega pedófilo. Ele tá destruindo sua família pra financiar todos os crimes de ditadura de exceção. Mas aí, então, na sua opinião, todo o dinheiro que a pessoa tem, ela tem que botar em Bitcoin, ou não? Real não é dinheiro. Porque você me parece que vendeu teu carro, eu vi Real você não é dinheiro. Real não é dinheiro, Carol. Real é moeda. O ouro, desde que eu nasci, não é reserva de valor. Alguém que comprou ouro no topo de 1980, tava perdendo dinheiro em dólar nominal, sem correção de CPI em 2007. Quantos anos de perda? Em dólar porcaria, que não é dinheiro, não é isso? Imagina assim, qual a média de desvalorização do real em dólar? Tá quase 10%, não é isso? Tipo assim, dólar é merda, ouro tá uma merda pior que o dólar. E é isso. O único período da minha vida que o dólar performou foram 6 anos que teve ETF de ouro, não é isso? Que o ouro sextuplicou. Quem é que teve ETF esse ano? Não, o ouro deu uma subidinha, mas aí agora já estabilizou, né? O período que ele sextuplicou foi entre 2002 e 2008. Em 2011 que teve o pico do... Quem comprou no pico quem comprou em 2011, no all-time high de 2011, o ouro, tava perdendo nominal em dólar até ano passado. Imagine, né? A grande reserva de valor, né? O cara ficou 27 anos perdendo, aí tem 6 anos bons e depois passa mais 15 perdendo. Né? Nominal. Pelo CPI ainda tá perdendo, né? Mas aí, por exemplo, o 38, vamos lá. A pessoa tá começando a investir, certo? Tá aqui e tal, tá começando a investir.
Você acha que essa pessoa na sua vida tem que pegar toda a grana dela e colocar em Bitcoin? Não existe investimento nem em bolsa, nem em corretora, não existe investimento no legacy, no sistema convencional. Qual a definição de investimento, Carol? O que é isso? É você ganhar dinheiro, né? É você ganhar riqueza, né? Se você dobrar os seus bolívares em 2 anos, ou seus pesos argentinos, isso não é investimento, não é isso? A capitalização, por exemplo, você pode ganhar dinheiro, mas isso não é investimento. Uma loteria, você pode ganhar dinheiro, mas isso não é investimento, porque ele não tem um VPL, não tem um valor presente líquido positivo. A expectativa média não é de ganho, é de perda, não é isso? E como é que você faz essa correção? Você tem que fazer essa correção baseado na inflação, que é o aumento do número de reais, que no ano passado foi quase 19%. E, em média, nos últimos anos, o M2 tem aumentado sistematicamente mais e mais. E se foi 19% ano passado, a tendência é que nos próximos anos seja quanto? Pois é. Quem não tem pelo menos 20% de retorno descontado de risco, de impostos, de todo o trabalho, em real, tá perdendo riqueza em nome da senhoriagem, né? Que é a remuneração pelo monopólio de emissão da moeda. A senhoriagem, na época de Portugal, era o quinto. Só que você pagava, quando você minerava o ouro, você tinha que dar 20% para Portugal para cunhar aquilo e você circulava eternamente. Agora você dá 20% ao ano, não é isso? É isso, mas de fato eu vi que você falou lá que minerar não vale a pena, né? Porque tem uma turma aí que fala, minerar Bitcoin, minerar... A mineração de Bitcoin é uma atividade altamente competitiva e altamente especializada. Cada pessoa no mundo tem um custo de energia elétrica, de equipamento, de internet. E é caro, né? Para a mineração valer a pena, a primeira coisa, tudo vale a pena em escala, nesse país ou nesse mundo do juro negativo, você tem que ter dinheiro emprestado grátis, não é isso? Você tem acesso ao dinheiro do BNDES, ao dinheiro do... Eu não. Pois é. Então, se você não tiver, primeiro, dinheiro subsidiado. Segundo, energia ociosa. Tem países que pagam para você utilizar energia. Terceiro, equipamentos eletrônicos de alta complexidade são baratos no Brasil, computadores são baratos, importar equipamentos são baratos no Brasil. Caríssimo. Energia elétrica é barato no Brasil? Também não. Caríssimo. Então, no Brasil é inviável fazer mineração, não é isso? Eu encontrei, inclusive, semana passada, um cara que foi o 5º maior minerador do mundo, brasileiro, mas nunca teve nenhuma operação no Brasil, Rossel Lopes, não é isso? Porque não vale a pena, né? Quê? Aqui no Brasil não vale a pena. Pois é. E me fala uma coisa, porque eu li lá que você tem uma ideia parecida com o Milei, né? De anarcocapitalismo e tal. Eu queria que você explicasse pro pessoal o que é isso, porque a galera tem muita dúvida. E como é que faz? Porque assim, em Hong Kong eu sei que tem uma Você parte... tem denominação religiosa? Eu sou cristã. Não tem denominação nenhuma? Não. Você não frequenta nenhuma igreja? Não, por enquanto não. Quando perguntaram a Jesus sobre se deviam pagar os impostos, o que é que ele respondeu? Não, mas tinha o cobrador de impostos. Isso, mas o que é que ele respondeu? É para pagar os fariseus, eles colocaram Jesus na parede e queriam que ele fosse preso, não é isso? E perguntaram a Jesus, é para pagar os impostos a César, sim ou não? Na presença do centurião para prender a ele. Ele, o que é que ele disse? O que é que tem a cara dessa... Qual a cara dessa moeda? Dá César, o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. De quem é a cara na cédula de real? Não é nossa. A cara é da Mariane, é o símbolo da modernidade satânica, que é o inferno da Revolução Francesa até hoje, não é isso? Pois é, quem insistir na modernidade vai se extinguir moralmente, fisicamente, financeiramente, espiritualmente, e quem aceitar a verdade, o caminho à verdade e a vida, vai se multiplicar em vida, em riqueza e espiritualmente, não é isso? É isso, mas assim, mas voltando ali pro nosso tema que a gente tava falando, anarcocapitalismo, o que quer dizer isso? Como é que a gente faz? Como é que a gente poderia fazer para, por exemplo, o Estado não tomar decisões tão importantes? Né? Porque a gente vê que importantes, né? Assim... Reduzir a riqueza do Estado. Bitcoin é minha urna eletrônica. Eu reduzo o poder do Estado comprando Bitcoin e me endividando em real. O Estado só tem o poder porque as pessoas permitem que ele tenha esse poder. Porque a maioria das pessoas, por inércia, ainda acham que imóvel é reserva de valor, que ações são reserva de valor, que existe algum investimento, que existe algum ganho em renda fixa. Porque as pessoas acreditam que a inflação verdadeira é o IPCA, não é isso? Se nossos avós acreditassem que correção de preços era a real inflação, nós teríamos o padrão de vida de nossos avós. Você queria não ter celular, não ter quantidade... provavelmente a gente teve mais sapatos do que todos os nossos ancestrais juntos, não é isso? Com certeza. Pois é. Isso é verdade. As nossas gerações... As últimas meus avós nasceram em casa sem energia elétrica. Meus pais nasceram em casa sem televisão, né? Eu nasci em casa sem computador. Minha filha já teve mais bicicleta do que eu tive em toda a minha vida, né? Com menos de 10 anos, né? Pois é. É esse aumento de riqueza que você renuncia e que acabou depois de 71 devido à moeda fiduciária. Essas moedas fiduciárias, essas fiats, elas são moedas lastreadas de honestidade de política, que não existe nenhuma limitação séria e objetiva da sua emissão. E se você obter uma remuneração abaixo da emissão da moeda, que é a inflação real... Inclusive, como é o nome do lutador lá do UFC 300, o magnata lá? Falou agora, não foi? Rapaz, acho que ele falou agora, né? Sobre... Bicho, os caras... O Uric marcou no mesmo dia do Renato Moicano, Mona e Moicano, na mesma hora que eu tava, porra, como é o nome? Eu não pude assistir ao vivo, né?
Você tava, acho que no Vilela? Isso. Ele recomendou o pessoal ler as 6 lições. Vendeu mais as 6 lições do que os últimos 2 anos, não é isso? Vendeu, tipo, 300 mil livros. Se eu puder fazer uma recomendação de leitura, eu recomendo o Bitcoin Red Pill. A gente tem 420... eu ia te falar isso, é coautor, né? Isso. Entra na internet, tem um treinamentozinho completo lá, de autocustódia e tudo, minhahonra.net, ou bitcoinblackpill.com. E lá, inclusive, tem um livro de graça. Eu recomendo altamente, se você quiser ser soberano sobre o seu dinheiro, fazer o treinamento. Mas existem tutoriais, inclusive melhores na internet, infinitos. Mas o 38, me fala uma coisa. A questão de Bitcoin. Como é que você ganhou esses Bitcoins? Porque assim, você é perito criminal. Eu nunca ganhei nenhum Bitcoin, eu comprei. Mas você comprou, mas com que dinheiro? Nos primeiros 10 anos do meu trabalho, eu acumulei mais do que eu gastei. Mas esse seu trabalho não tem um pouco a mão do Estado ali? Tem, total a mão do Estado. Mas eu sirvo as leis de Deus. Quando eu vou revirar o lixo pra procurar camisinha e sangue do pedófilo e da criança, eu tô servindo a Deus ou ao diabo? A Deus. Tá buscando Quando eu tô devolvendo o carro de alguém que foi roubado, eu tô servindo a Deus ou ao diabo? No dia que eles me ordenarem a fazer um aborto ou cometer um ato satânico, eu vou desobedecer e perco meu emprego ou morro. Você falou em outros podcasts que você já queria dar uma saída, né? Eu não tenho uma opção, não tenho mais saúde pra isso. O pessoal não... O que rola? Por que você não sai? Não sei, eu respondo 1 milhão de procedimentos, né? A lei lá do Estado não permite tirar nenhum tipo de licença com o PAD, um monte de processo rolando, né? Meu Deus. E você acha que você recebe muito processo por causa do que você fala? Eu respondo processo agora, nesse instante. Né? Você solta e fala. Eu respondo processo de cortes que fizeram meus na campanha de 2018, dizendo que vagabundo é na vala ou na cadeia ele que escolhe. Que isso é apologia ao crime, inclusive criminal. É na vala ou na cadeia ele escolhe, não é isso? Ainda tô dando escolha a ele, né? Eu tô defendendo que mate vagabundo, imagine. Mas Sim, imagine. Não, inclusive você tem 38, porque você tem uma arma, né? Essa história aí, acho que todo mundo sabe. Um montão de armas. Eu era CAC estadual com 21 anos, né? Há mais de 20 anos atrás eu já tinha um montão de armas, né? Mas você é a favor do armamento? O que você acha? Aqui no Brasil daria certo isso ou não? Eu acredito que do mesmo jeito que você tem um mandato divino para controlar a educação de seu filho e não o governo. Cada homem, cada mulher tem um mandato divino de proteger a sua própria família, seu próprio corpo e sua própria casa, como escrito no Êxodo 22, e que matar bandido em flagrante não é pecado de sangue. Sexo santifica ou corrompe as pessoas. Corrompe. Depende do sexo, não é isso? Ele pode santificar você ou ele pode te corromper, não é isso? Matar uma pessoa da mesma maneira. Ele pode santificar você pode estar fazendo um sacrifício, não é isso? Ou você pode estar cedendo ao diabo, né? Exatamente. Falando nisso, eu vou até puxar aqui um gancho, que é o seguinte. Eu tava assistindo um podcast, eu não lembro muito eu não sei quem é, mas é um cabeludinho e tal. Que precisa estudar, hein, meu? Porque você falou umas coisas lá também que, pelo amor de Deus, mas tudo bem, eu não lembro. Você até já me convidou lá pro seu podcast, eu não lembro o nome dele. Mas você falou o seguinte: você namoraria uma paniquete? Não, é casaria. Casaria. É casaria. Você sabia que eu fui paniquete ou Trezitão? Trabalhei na TV, você sabia disso? Não sabia, não. Fiquei 5 anos. Ó, eu trabalhei 10 anos na televisão. Passei pela Record e fui paniquete. Aí o que eu não entendi? Até falei. Eu também não casaria com a médica. Eu também não casaria com a médica e a maioria das médicas acham que são super valiosas, não é isso? Mas por que você acha que, por exemplo, vamos supor, né, paniquete, ou enfim, eu acho que você quis meio que resumir ali como uma modelo. Uma modelo, uma mulher que tem exposição, 1 milhão de seguidores. Uma mulher, quantos seguidores você tem no Instagram? 7,5 milhões. Quantas propostas isso produz por semana, por mês? Puta, pra mim não, porque depois que... Tô te falando, 38, eu juro pra você. Depois que eu mudei a minha carreira, agora falando de educação financeira, tal, mudou muito. Porque você não é abordada, você não recebe mensagens. Não, eu não sei, porque, é muita gente falando, de verdade. Existe é uma galera lá. Uma tonelada de caras em cima, a mulher com 10 mil seguidores com o perfil aberto, já tem uma tonelada de caras em cima, imagine, né? Mas aí você acha que, por exemplo, eu não namoraria, ou não casaria. Mas por quê? Por causa da exposição? Lógico. Ou porque você acha que isso, entre aspas, é errado? Tudo. O ego da pessoa fica inflado. As mulheres... A mulher... Existem diversos estudos demonstrando que a mulher se desensibiliza com muito mais facilidade que o homem. Eu sou uma pessoa pior por ter passado 17 anos vendo bebê morrer, vendo criança morrer, vendo família morrer. Isso não me torna uma pessoa melhor. Isso me torna uma pessoa pior. Mas, em geral, existem exceções, claro. Mas a mulher, ela se desensibiliza com muito mais facilidade. E uma vez que inflou o ego da mulher, é muito difícil. Você não vê essas mulheres aí maravilhosas, ricas, dizendo que não encontra homem, as atrizes da Globo. Você acha que ela não encontra homem? Ela não encontra um homem que ela considere homem pra ela. Porque na hora que a mulher começa a se comportar como homem, ela começa a se avaliar como homem. Se ela admira mais o cara que tem mais dinheiro, ela acha que ela tem mais valor porque tem mais dinheiro. Isso não é verdade. Isso tá produzindo o colapso de fecundidade.
Você conhece o Universo 25? Essa experiência que a gente explica no livro, você conhece essa experiência do Universo 25? Diversos animais, diversos mamíferos como a gente. Se você colocar, depois pesquisar na internet Universo 25, para as fêmeas se comportarem como machos, elas nunca mais voltam a se comportar como fêmeas. Elas não entram no cio, se entrarem não cuidam dos próprios filhos. Inclusive, em certo nível de estresse, os machos que não têm fêmea começam a atacar os machos que começam a proteger as fêmeas. É o que a gente na sociedade está vivendo atualmente. O governo não quer permitir que as nossas famílias sejam fortes. Esse é o passo final de aumento do Estado. Inviabilizar as famílias sólidas e numerosas. Fazer com que o casamento seja uma palhaçada que qualquer um pode desistir sem nem avisar o outro, como aconteceu no BBB. O cara saiu de lá e estava separado legalmente e não foi nem citado, não é isso? Aconteceu isso ou não? Aconteceu, é o Buda, né? Jesus disse que tem divórcio? Não. Ele foi questionado 4 vezes, ele disse que não existia, a única situação era anulação, não é isso? Sim. Mas você não acha também que a nossa geração mudou, né? Assim, a história, por exemplo, né, Antigo Testamento mudou muita coisa, né? Eu tô falando do novo. Jesus foi questionado 4 vezes se tinha divórcio. Ele disse não. Só o que existe é anulação. Mas a pessoa é obrigada a ficar casada? Se ela casa e não tá dando certo? Como é que você acha disso? Você é obrigado a cuidar de seu pai e de sua mãe? Sim. Mesmo que ele não tenha cuidado bem de você? Sim. Honrar pai e mãe. Você não escolheu seu pai e sua mãe, seu marido você escolheu. Seu marido é sua própria carne. Seu pai e sua mãe é só 50% de sua carne, não é isso? O homem, inclusive, é obrigado a amar. A mulher não tem a obrigação de amar, a mulher tem a obrigação de obedecer e honrar, não é isso? Não, peraí, mas vamos lá. O que você... Vamos lá, qual o amor papel... romântico é satânico. Mas eu tenho um presente pra você, inclusive. Na hora que você quiser, eu te dou, viu? Você sabe o que é isso? A carteira de Bitcoin. A gente vai pegar metade dos Bitcoin, então. Porque você tá, pelo que eu tô entendendo, você é de boa. Então a gente quer uma graninha. Se tiver uns Bitcoin... Se quiser, instale aí do Wallet of Satoshi, que eu te dou insights da sua idade. Pode instalar o Wallet of Satoshi aí. É maravilhoso. Instalei. É que eu tô agora, tô dando a entrevista aqui, porque, puta, é o seguinte, pra entender o 380, você precisa ter um QI muito alto. E eu não tenho um QI tão alto, né, 380? Mas assim, nós estamos tentando aqui fazer o nosso melhor. Agora, diante disso que você falou da mulher, qual é o papel da mulher na Bíblia, na sua visão? Nós aqui sempre dialogamos. Você acha que qual é o papel da mulher e qual é o papel do homem perante a Bíblia? No primeiro livro da Bíblia, Deus cria o universo, não é isso? Tem Adão, tem Eva, tem a desobediência. Quem desobedeceu foi Adão, não Eva. Deus ordenou ao homem, não à mulher, não coma a árvore na fruta, não é isso? Isso. E qual foi o anátema, a consequência da desobediência do homem para a mulher? Isso é muito claro. Os judeus, os muçulmanos, todos eles concordam que o seu prazer será para o seu desejo será para o prazer do seu marido que a governará, vai ter sangrar, parir e tal. E para o homem é que o pão vai vir do sol do seu rosto, né? Antigamente, quem queria o pão do sol do rosto dos outros, a gente chamava de vagabundo e ladrão. Agora a gente chama de socialista e comunista, não é isso? É isso. Mas Trizotão, vamos lá. Vamos entender isso aí, pra gente ficar de boa aqui, entender. Você falou já algumas vezes que a mulher tem vida fácil. Você não acha que pelo fato da mulher ter ali, ficar grávida, isso né? Não é uma opinião. Dar luz à nossa, né? A nossas... Você conhece o conceito de indulgência patológica? Não. Existem pesquisas científicas em diversos países do mundo, em diversas culturas, que você pega um menino e uma menina da mesma idade, com o mesmo peso, e coloca em situações de risco no meio da rua, e a menina é salva entre 5 e 10 vezes mais por minuto. Isso é comprovado na psicologia. Isso é um fato comprovado. A vida é muito mais fácil para as mulheres. Tipo, isso não é um... as mulheres são muito mais protegidas. Ontem até o Igor admitiu que não trata homens e mulheres de maneira igual, não é isso? Tipo, isso é um fato. As mulheres são menos possibilidade de ser agredidas, são as maiores agressoras domésticas. Isso é amplamente documentado, né? Não, inclusive, os casais que têm mais agressão são as lésbicas, que são 2 mulheres, não é isso? Não, mas aí se o Igor... Eu não percebi essa Existe mais impunidade de mulher ou de homem? Rapaz, essa semana, teve um casal de bandidos que foi preso, que cometeram o mesmo crime, o pai e a mãe. A mãe tá de boa em casa, em domiciliar, e o cara foi pra cadeia. Pois é, aí que maravilha. Parir foi errado, ótimo pra ela, né? Hein? Mas aí tá errado. Por exemplo, o que eu acho... errado, mas o errado é o certo. Faz sentido uma coisa que você fala. Por exemplo, o homem, ele tem que ser de fato provedor, né? O homem, ele traz aqui... A gente espera que os homens, tanto na minha visão, tanto os homens quanto as mulheres, tragam aquela segurança emocional, a segurança financeira, um equilíbrio. Certo ou não? E no sistema fiduciário, a maioria das pessoas nunca vão conseguir. Se você acreditar que tem algum investimento em corretora de ações, se você achar que imóvel é investimento, se você ficar esperando algum retorno em CDB, em Tesouro Direto, provavelmente você nunca vai conseguir ser provedor nem de si mesmo, né? Não, mas, acabou, né? Mas aí também, assim, né? O que é ser provedor? Eu acho que, assim, os homens são, na maior parte das vezes, eles são gostam e gostariam de ser provedores, né? Mas, assim, a gente vê hoje uma situação muito diferente, na minha visão. Hoje as mulheres, elas estão trabalhando, elas estão ganhando espaço, elas aos poucos estão, né, conseguindo ser tratadas.
Eu discordo do Igor, né? Admiro lá o Flow, mas assim, os homens e as mulheres, pra mim é o seguinte, sentou na mesa, um homem e uma mulher, tem que avaliar o quê? A capacidade. Porque hoje a gente sabe, tudo bem, aí vamos entrar na discussão, a gente sabe que infelizmente não acontece muito isso nos lugares. Mas isso daí deveria acontecer. Porque tem mulher que tem muito mais capacidade que homem. Tem mulher que tem muito mais vivência, tem mulher que tem uma bagagem. Agora, sim, o homem ser provedor, o homem ter, né, querer ser, isso aí vem de antes. E eu concordo, porque o homem tem que talvez lidar com essas situações da casa mais... Porque mulher é diferente de homem. Mas você não acha que essa questão de que mulher vive vida fácil, 38, e de que a mulher não é pra trabalhar, enfim, que, né, essa ideologia... Você não acha que isso aí ficou lá pra trás? A questão não é que mulher não é pra trabalhar. Cada um pode fazer o que quiser. A maioria vai pro inferno. Não é isso. É porque a casa do meu pai, a casa de meu pai é como o casamento do filho do rei. Jesus disse que a maioria vai pro inferno. Isso é um fato. Essa é a lei, né? A questão é que mas é a maioria... que a mulher faz? Você pode fazer o que você quiser. Agora, se você quiser seguir o que tá escrito ali, você tem que admitir que existe um anátema, uma consequência. A questão não é de valor comparativo, não é o que uma mulher pode produzir em relação ao homem, é o que a mulher pode produzir trabalhando ou produzindo uma família. Alguém produz algo maior do que 5 vezes a si mesmo, é isso que a mulher faz tendo uma família numerosa. Ela produz mais pessoas iguais ou melhores que ela. Geralmente o filho é de uma outra geração e ainda consegue produzir mais do que a geração anterior. Você consegue ela produzir... faz o quê, 38? Aí vamos supor, a mulher, aí na sua visão, a mulher não tem que trabalhar, vamos supor, tem que ser dona do lar. Não, que, inclusive é uma profissão. Esse é o caminho que foi ordenado pelo Senhor. As pessoas têm o direito de não seguir o caminho ordenado pelo Senhor. Não é isso? As pessoas não têm direito de fazer as coisas que não estão ali, você vai se você quiser. Deus livre-arbítrio a gente, não é isso? Não, sim. Mas hoje em dia a gente vê até os homens que estão aqui, inclusive, comentam muito sobre essa questão da mulher, né, procurar mais a independência, tanto independência de tempo, enfim, de financeira, de um modo geral, porque a gente vê uma sociedade diferente. Qual o preço do pecado, Carol? Não, é caro, muito caro. Mas a morte, não é isso? Sim. A nossa sociedade está se extinguindo por botar a mulher para trabalhar, não é isso? Todas as sociedades que botaram a mulher para ter independência financeira têm uma fecundidade insuficiente, não é isso? Mas e por que Todas. Que você... Estão em colapso. Você vai aposentar? Eu vou, já sou aposentada, 38. Não, do INSS. Você vai aposentar no INSS? Não, eu não. Ninguém da nossa idade. Nem juiz não vai aposentar de nossa idade, não é isso? Não... Tem mais gente tanto que juiz trabalhou. Tem mais gente com 4 anos do que com minha idade, não é isso? Tem mais gente com minha idade. Tem mais gente com 40 anos do que com 4, né? Vai quebrar o INSS ou não vai? Qual é a causa disso? Eu já avisei vocês aí, hein, turma? Não fiquem dependendo de INSS, o governo vai ser legal. E qual é a causa disso? O colapso de fecundidade. A imposição legal da proibição do cara ser homem. A proibição do casamento real bíblico. Nenhuma sociedade nunca existiu por mais de 3 gerações onde houvesse separação sem motivo, separação sem justa causa, o cara que deu causa à separação se sair de boa. As sociedades que dão certo na história da humanidade, isso é economia básica, one-on-one, né, que eles chamam nos Estados Unidos. O básico de economia é que um lugar é desenvolvido não é por recursos naturais, é se vale a pena ser honesto ou vagabundo. Hoje, e nas relações familiares de homem e mulher no direito civil, vale a pena ser oportunista. E é por isso que a maioria das famílias são desestruturadas. Os filhos não têm pai e mãe presente em casa e eles são vulneráveis em famílias que não são sólidas, não são numerosas e por isso eles dependem cada vez mais do Estado. E a saída disso aqui é isso aqui, ó. O Bitcoin vai restaurar o DOT, o Bitcoin vai restaurar o respeito de homem e mulher, o Bitcoin vai restaurar a liberdade do cara de dar o patrimônio dele pra ele quem quiser. Esse é o único ativo na história da humanidade que você leva pro caixão. Se ninguém te honrar, você não dá nada a ninguém, nem a governo, nem a advogado, nem a ninguém. Você dá a quem você quiser isso aqui. É o único ativo da história da humanidade, que é o colateral supremo, que você pode fazer um contrato de fiel depósito e comprovar se ele moveu 1 centavo do que você depositou. As características intrínsecas do Bitcoin mudam tudo, com os smart contracts. Eles vão mudar tudo. Daqui a 10 anos vai ter mais ações, vai ter mais ouro, vai ter mais Vale, Petrobras. Todos os produtos que vocês oferecem aqui, que vocês comentam aqui, vai ter muito mais desses produtos todos negociados, hipercolateralizados em Bitcoin, do que no Legacy. O cara vai querer comprar e vender ação, índice, na nuvem, que nenhum juiz pode tomar dele, nenhum controle de capitais pode impedir ele que tire do país, que ele pode negociar 24/7, domingo, sábado, noite de Natal, ou ele vai querer ficar pagando boleto, FII, corretagem na Bolsa Bolivariana, hein? Não, mas aí também. Mas aí, 38, nós vamos entrar. Mas aí vamos entrar naquela situação que a gente estava falando. Então, você, entre aspas, está querendo dizer que a mulher que trabalha fora, por exemplo, que eu trabalho e não é pouco, viu, turma? Vocês acham que eu não trabalho, eu trabalho. A senhora já tinha idade para ser avó, não é isso? Não, 38, como Maria assim? foi mãe com que idade? Putz, era nova para casar, ou seja, não tinha menstruado, não é isso? O ápice da fecundidade da mulher, não é isso? É até os 30 anos, né? Tipo assim, uma mulher de 30 anos já tá com idade que ela já poderia biologicamente ser avó, não é isso? É isso. Tipo assim, quantos filhos você deixou de ter por causa disso, né?
Eu não. Como sua família foi reduzida, né? Por causa de você trabalhar, estudar, não é isso? Não, mas eu tentei ser mãe, mas eu perdi um filho ano retrasado, infelizmente aconteceu de eu perder. Eu também perdi foi uma experiência muito ruim, é isso. É muito ruim, emocional detonou e a gente fica muito acabado, assim, realmente eu sou a favor de família, eu ainda tenho esses princípios muito colocados em mim, né, meus pais são casados há 40 anos, então, minha mãe casou com 17, 18 anos, então a gente tem esse princípio, eu acho muito lindo, ter família, né, a gente ter princípios que infelizmente hoje realmente a gente perdeu, que a gente vê uma sociedade às vezes de ostentação, luxo, dinheiro, poder, e as pessoas perderam bastante aí nesse princípio, né, família, união, lealdade. Agora, como que a gente... Então, vamos falar aqui. Você quis dizer que... Não é não? Não é não? Esse negócio de mulher trabalhar... É ou não é? Mas agora é o seguinte, o que nós vamos falar para os nossos telespectadores, que estão aqui, são homens incríveis, que tem as mulheres que trabalham fora, que inclusive eles acham muito bom que a mulher trabalhe fora, tem independência. Se você estimular sua filha, se você disser que sua filha, que a coisa mais importante do mundo é dinheiro, ela vai conseguir dinheiro. A questão é que isso tem um preço. Se você disser que pra sua filha que o mais importante, que o seu orgulho é ela entrar em Harvard, ela vai entrar. Só que normalmente quem entrar em Harvard vai deixar de entrar no reino dos céus. É isso que eu tenho a dizer, é isso, não é isso? Tipo assim, você não pode querer tudo, né? O Antigo Testamento pedia 10% da sua renda. No Novo Testamento, Jesus quer 100% de sua renda. Jesus quer 100%, ele quer que seja feita a vossa vontade e não a nossa, não é isso? É isso, mas aí como é que vai? Mas aí, 38, mas como é que as sociedades que colocaram mulheres para trabalhar... Porque você estudou bastante, né? Então... Existem ciclos intergeracionais, existem ciclos que determinam o colapso civilizacional. Em Roma, na Grécia, em Esparta, nas sociedades que foram colapsadas pelo próprio peso, né? Pelo próprio degeneração delas, um excesso de direitos femininos, mulheres trabalharem sendo independentes, não precisarem de homens, isso sempre aconteceu. Isso é amplamente documentado na história. Mas aí, então, mas aí hoje também é assim. E isso é um dos sinais de colapso societal. As mulheres têm excesso de direitos, a queda de fecundidade, a diluição da moeda, são características comuns em colapsos societais. Isso. A gente não tem como mudar disso, a gente pode mudar em nossa família, não na sociedade. Esses são ciclos inevitáveis, é por isso que eu digo, é melhor ser o macaco que vai mudar de árvore do que tentar arrancar a árvore de lugar, né? Sim, mas eu entendo, assim, eu sou a favor, mas aí vem outra coisa também, 38, que nós vamos conversar aqui. Você sabe aquele ditado lá é verdade. A cabeça vazia é a oficina do diabo. Isso é verdade ou não? Na sua visão? Em regra você tem que se ocupar com alguma coisa útil, então, né? como é que nós vamos fazer com as mulheres que ficam o dia inteiro em casa? Não, em casa que eu falo, não é em casa. Não tá trabalho nenhum, criar filho, educar seu filho, em vez de entregar para o Estado. Isso não, mas aí, 38, nós estamos falando de coisa diferente. Tô falando assim, mulher que trabalha e cuida dos filhos, dona do lar, é uma coisa. Mas tem mulher que não quer fazer nada. Que tá parada sem fazer nada, nem cuidar do marido, cuida dos filhos, né? E como é que nós vamos fazer com essa cabeça vazia aí? A oficina do diabo. Você não acha que mulher tem que trabalhar para também ter uma... Pra mim, o principal artigo de todas as ciências sociais é o problema do uso do conhecimento humano, de um cara chamado Friedrich Hayek. Esse é uma demonstração formal de que o intervencionismo, o socialismo, o planejamento central, ele é impossível. Ele só faz piorar as coisas. E Jesus já tinha dito isso no Parábola dos Trabalhadores das Vinhas, que você querer interferir em contratos privados de terceiros é uma iniciativa satânica. Eu não tenho autoridade moral de dizer o que é melhor para os outros. Inclusive, eu demonstro isso numa pergunta que normalmente eu faço, né? Você pagaria para ser sodomizado? Porque tem gente que paga e você não paga, então você não quer a mesma coisa do outro, não é isso? Então, eu não sei quais são as preferências dos outros, eu não tenho como escolher. Eu gostaria de viver no mundo onde cada pessoa fosse livre para destinar o suor do seu trabalho para onde quisesse. Eu não queria, mas aí como é que faz essa questão que você falou que mulher não trabalha, não é para dedicar o... Não foi isso que Deus ordenou. Agora, essa é a maneira com que eu entendo o que está escrito ali. Você pode entender de outra maneira, você pode não querer servir aquele senhor, não é isso? A gente tem que servir ao Senhor e não ao Tem homem. vários senhores. Na verdade, o livre-arbítrio não é para fazer coisas infinitas. Só tem duas coisas que você pode escolher com o livre-arbítrio: obedecer ou desobedecer, não é isso? Em cima do muro é de quem? Não dá certo. É isso. Agora, a gente tá vendo hoje, né? Uma coisa que você falou, Carol, que eu concordo, é que não existe, como não existe mais produtos de investimento, porque não tem nada de VPL positivo, você considerando que a inflação real é a inflação que foi considerada por séculos com o aumento da base monetária, e nenhum banco e corretora nesse país, e muito menos imóveis. Educação real é um investimento. A educação real é um investimento, a sua saúde é um investimento, uma família sólida e numerosa é um investimento, o seu network, habilidades úteis. E esse presentinho aqui é um estímulo para que você desenvolva as habilidades úteis. Inclusive, se você quiser, tá convidada, você ou qualquer outra pessoa aqui da organização, para o evento bitcoinonada.com. Eu não sei se tá ao vivo isso aí? Tá ao vivo esse negócio? Nós estamos ao vivo. Pronto, bote aí. Se você quiser ganhar um negócio desse e aprender a fazer na prática, custódia offline, o que nunca esteve na internet, não tem como ser hackeado. Sábado em São Paulo,
bitcoinonada.com. Eu acho que ainda tem umas 30 ou 40 vagas lá. É um evento de 500 pessoas. Inclusive o Coroa, que eu tava comentando aqui, o velhinho. Vou colocar aqui embaixo também pra galera esse cara, acho que era uma entrevista boa. Ele introduziu a análise técnica no Brasil antes da gente nascer. O Fausto Botelho. E ele, inclusive, tem contato com a família de Naginarras, que eu acho que ia ser a entrevista número 1. Inclusive, ia bombar do Barça aqui, viu? Naginarras. Inclusive, vai ter outras pessoas lá. A gente convidou, tô confirmando, inclusive, amanhã no almoço, o Hindenburg Melão. Você já ouviu falar desse cara? Não. Ele alega que tem um fundo aí que tem um retorno de mais de 1000% ao ano há 20 anos, né? Como é Saturno 6, se você quiser pesquisar, ele tem um... Não, mas aí como é que faz isso aí? Isso existe mesmo? Ele 1000%? Ele tem é um negócio absurdo. Ele tem um QI documentado acima de qualquer outro brasileiro que já nasceu. É nível Einstein pra cima. Como é que chama? Quanto... Você já ouviu falar do fundo Medallion? Fundo Medallion, que era quantitativo. Não, Esse Medallion bateu o Buffett, bateu todo mundo enquanto ele existiu, né? É só que é estratégia quantitativa que faz uma quantidade absurda de trades por dia, né? No MetaMask lá, né? MetaTrader. É isso. Tem outra... A gente vai chamar Jataí, que foi primeiro CFO da Fox, e agora o CEO do ThePix. A gente vai chamar várias personalidades muito mais antigas e que entendem muito mais de Bitcoin do que eu. Quem quiser conhecer essas pessoas pessoalmente, eu acho que no futuro, dentro de poucos meses, esse tipo de gente você nunca mais vai conseguir encontrar pessoalmente. É a última chance. Dia 20 é o halving. Entre sexta e sábado vai acontecer o halving do Bitcoin. Todas as vezes que isso aconteceu, o Bitcoin dobrou em dólar em menos de 60 dias, né? O passado não garante o futuro, mas é um momento de se comemorar, né? E Por que a prata perdeu do ouro 20 séculos seguidos? A prata? Sim. Perdeu mesmo? Perdeu. Você já foi no Egito? No Vale dos Reis lá tem escrito que houve um acordo e que 4 gramas de prata pagavam 1 de ouro. No Antigo Testamento, na época do Antigo Testamento, tem registro de 6 partes de prata. No Novo Testamento tem registro de 8. Na época pré-medieval era 12. Nos sistemas bimetálicos era de 16 a 18. Quantas gramas hoje de prata? Bota aí, Magnata. Bota aí. 23, 24. Shag, não é isso? No gráfico. Bota aí pra você ver quanto é que é. Da última vez que eu vi era 80, 90, mas já chegou a 140 gramas de prata pra comprar 1 de ouro. Prata perdeu do ouro em todos os séculos. Isso amplamente registrado. E assim como a prata ganhou do ferro em todos os séculos, na época napoleônica, o alumínio valia mais que o ouro. Há 20 anos atrás, a platina valia o triplo do ouro. Hoje vale menos da metade. Por quê? Por que essas coisas acontecem sistematicamente? É a inflação, o stock to flow, não é isso? É a escassez. O Bitcoin é menos escasso do que o ouro. Não, sim. E hoje ele é menos escasso que o ouro, e na semana que vem ele vai ter mais do que o dobro da escassez do ouro. Mas aí o Bitcoin, sim. A galera, assim, eu acho que o Bitcoin, essa é a minha visão. Claro que eu não sei como o 38 que tá aqui. Mas eu acredito que não é só pelo fato do halving. Halving a gente espera, eu também espero, porque eu tenho Bitcoin na carteira. Mas também tem essa questão de demanda e oferta. Porque as pessoas querem ter bastante liberdade para negociar. A gente vê isso no Bitcoin, porque de fato é uma coisa que você faz direto, você pode fazer 24 horas, é mais escasso, tem, se eu não me engano, 21 milhões, né? Agora já tem Bitcoin perdido, tudo. Mas você não acha, o 38, que a pessoa, para investir em Bitcoin, falando aqui das pessoas mais leigas, tem que ir devagar, porque tá tendo muita pirâmide. Que é mais importante de investimento em cripto. Mais importante do que comprar Bitcoin. Mais importante do que comprar Bitcoin é estudar Bitcoin. Eu estou lhe oferecendo meu livro de graça. Eu estou lhe oferecendo tutoriais grátis. O seu livro tem até um bicho, né, na frente? Tem, é o Honey Badger. Inclusive, tem um monte de Renato falso aí, como é Renato Urubu do Pix, Urubu do Bitcoin. Meus perfis verdadeiros é @R38TAO. Você chega lá no Linktree, clica e tem lá direitinho um livro grátis, treinamento, como é que chama? Abra a conta aqui, ganha R$200. Abra a conta aqui, ganha R$40. Abra a conta aqui, ganha R$100, não é isso? As plataformas queimam dinheiro de Venture Capital, você conhecer as plataformas. O Vitalik nunca comprou Bitcoin e é bilionário. O que ele fez? Ele começou a oferecer serviços no ecossistema e depois ele fez o empreendimento dele, que mesmo tendo várias características lá criminosas, né, ele deu dinheiro. Alan, por exemplo, meu coautor do livro, ele pagou a universidade dele com Bitcoin, ele comprou imóvel com Bitcoin, hoje ele é um cara milionário com Bitcoin, não porque ele comprou Bitcoin, mas porque ele consolidou renda em Bitcoin. Porque ele estudou Bitcoin anos e anos, né? 7, 8 anos de estudo aí. É mais importante você estudar qualquer coisa na vida que você se meter sem estudar, você vai tomar pau, vai ter prejuízo. Se você tentar mexer com energia elétrica sem estudar, você vai morrer, não é isso? Você tem que temer. Tem que ter esse conhecimento, né? Por isso que eu tô fazendo o jabá, minhahonra.net, o treinamento, e fazendo o jabá do evento de sábado, bitcoinonada.com, não é isso? Inclusive, se você vai ganhar vários desse aqui, alfanuméricos, 12, 18, para você aprender na hora lá, com pessoas que têm muito mais experiência do que eu, como fazer sua autocustódia offline. Absolutamente seguro, é aqui apenas aquilo que nunca foi na internet, é aqui de presente para a senhora. Muito obrigada. Isso vai restaurar mas o bot. Mas como é que é? Vai ter o Valentim tem grana aqui do 38 pra gente? Não, você vai marcar suas palavras aí. Isso é um gabarito. Isso é um gabarito. É o seguinte,
como é que você faz o valuation de um ativo? Qualquer ativo. Se o ativo gera um fluxo de caixa, o fluxo de caixa é descontado, KPM, não é isso? E se ele é, por exemplo, uma commodity, a maioria das commodities, elas são avaliadas normalmente ou pelo stock to flow, ou porque ele chama de valor fundamental, que é oferta e demanda, não é isso? Sim. Beleza. Se for puramente pela escassez, nunca existirá menos de 23 quilos de ouro para cada Bitcoin. Quanto custa 23 quilos de ouro? Quanto é que tá a grama do ouro, Magnata? 300 e quanto? Eu acho que... Eu não sei. Valentim, nosso nível... Precisa o Bitcoin o Bitcoin subir umas 10 a 15 vezes só para valer o que o ouro vale. E o ouro, como a gente já conversou aqui, foi pesadamente demonetizado desde que eu nasci. Em 71, toda a base monetária mundial era o ouro e agora é menos de um décimo da base monetária, né? O ouro, nos últimos 40, 50 anos, está sendo destruído financeiramente, né? É isso. E seria o valor mínimo do Bitcoin, na minha opinião. A questão é, segundo os valores fundamentais... Quanto é a grama? E quanto é 23 quilos de ouro? Vezes 23 mil dá quanto? Aqui a gente... Agora, se a inflação do ouro é maior do que a do Bitcoin, vai ter mais ou menos do que 23 quilos de ouro para cada Bitcoin daqui a 10 ou 20 ou 30 anos? Vai ter mais, né? Vai ter mais. Isso se eles fossem equivalentes. Quem tem ouro consegue sair da Venezuela com ouro? Lá o ouro vale muito menos do que aqui. Quem tá na Ucrânia consegue sair da Ucrânia com ouro? Você consegue sair com barra de ouro do país? Não, pois é. Não dá. Mas e se a pessoa investe em ouro de outra forma? Você memoriza. O primeiro investimento que eu fiz na minha vida foi ouro e prata. Eu ia todo sábado, eu ia de manhã cedo em feira numismática, de verdade. Inclusive vinha pimba, sound money, pra você identificar. Você entende o magnetismo da prata, do ouro? Você sabe de qual a densidade da prata e do ouro? As pessoas vão voltar a usar isso? Quando vier o Drex, o Pix, eles vão permitir. Alguém vai usar Pix e Drex pra comprar escama de cocaína? Você receberia 6 milhões de reais no Pix de jogo do bicho? Pois é, como é que todas as atividades negras e cinzas, que é a maior parte absoluta da economia desse país, vai pra onde quando vier um Drex e acabar o dinheiro físico, que é na nossa década? Vai pra onde? Pro Estado, né? Não, você acha que o Estado vai arrecadar sobre o tráfico de drogas de jogo do bicho? Se ele arrecadar, ele destrói. Essas coisas vão pra sintéticos de real e hipercolateralizado em Bitcoin. Eu repito o que eu falei antes. Dentro de 10 anos, a maioria das ações, a maioria dos índices, a maioria do ouro, eles vão ser hipercolateralizados em Bitcoin. E nenhum juiz vai poder tomar isso, e nenhum governo vai poder impor o controle de capitais sobre isso. Aí os estados vão ter que tratar a gente, desculpa interromper, da mesma maneira que eles tratam clientes. Hoje, mais de 20% da população de Portugal é de estrangeiros. Lá em Dubai é mais de 70%, não é isso? Mais de 70%, bastante. Quem tiver Bitcoin vai pra onde quiser. Quem não tiver, vai ter que se encostar onde puder e mandarem, não é isso? Mas essa questão que estão falando... Assim, Carol, eu invisto em vários ativos, porque eu faço uma diversificação. Principalmente porque se algo cai, o outro sobe. E é assim que eu faço a minha estratégia. Mas aí Mas cai e sobe em quê? Em reais? Qualquer merda sobe em reais. Gasolina só sobe em reais. Era só comprar a sal e guardar em casa que só sobe em real. Sal caiu em real em que ano? Carne, qualquer coisa que você comprar. Esterco. Junta um monte de esterco seco que ele só vai subir em real, não é isso? Ou não? Não, mas Sim. Mas 38, vamos lá. A gente falando aqui... Nós estamos falando de questão de ganho de dinheiro, certo? Mas real não é dinheiro. Real não é dinheiro. Não, o real é uma moeda. Real, pra ser dinheiro no critério aristotélico de dinheiro, que tem 2.500 anos, ele tem que ser reserva de valor. Quem guardou real há 10 ou 20 ou 30 anos atrás tem mais ou menos real, tem mais ou menos riqueza hoje. Tem menos. Se o ouro, na nossa época, não é mais reserva de valor, imagine, a prata nem se fala, é desgraça 10 vezes pior que o ouro, não é isso? Mas essa questão agora pode ser que tenha uma certa, vamos supor, uma tributação, né, no Bitcoin. Isso tira o poder da questão do Bitcoin ser descentralizado? Isso aumenta a descentralização e aumenta o poder e a utilidade do Bitcoin. Na hora que acontecer a tributação, o fim da isenção da instrução normativa 1888, quem vai se lascar são quem investiu nesse país de maneira convencional. As pessoas que abriram empresas formais aqui, que as exchanges nacionais tendem a colapsar. As pessoas que têm Bitcoin vão continuar alegres e felizes e utilizando eles da maneira que eles quiserem. E o governo vai ter cada vez menos acesso à informação, porque cada vez vai ser reportadas menos informações ao governo, se vai ter menos operação regulada, não é isso? Curva do titio Laffer, não é isso? Você conhece esse conceito de curva de Laffer? Eu li lá, tem um livro que fala só sobre isso. Mas, 38, me explica uma coisa. Nossa, até me perdi, tô prestando atenção. Se a regulação, a tributação vai aumentar ou diminuir o uso do Bitcoin. O governo americano declarou guerra às drogas na década de 70. Quem ganhou as drogas ou o governo? As drogas. É mais fácil reprimir droga ou Bitcoin? Não, reprimir. O governo quer que tenha Bitcoin ou não? Não. Não quer? Não, o governo quer, mas o governo, de alguma forma, então, vai ter dedo do Estado. O Estado não quer que exista, mas o governo são as pessoas que comandam o Estado. Mas e aí, 38, como é que faz? Os políticos querem que tenha Bitcoin ou não?
Eles querem que não tenha como pagar a caixa 2 nunca mais eles têm a compra de voto. Eles querem isso. Que nunca mais haja um dinheiro que não seja controlado pelo governo. Claro que não. Xi Jinping humilhou o cara, prendeu publicamente no último congresso, o cara que botou ele lá, não é isso? Putin tem alguma dúvida que a família inteira dele vai ser expropriada de tudo e destruída quando ele sair do poder? Quando Mao Tse Tung, o cara que fundou a China, morreu, não deu 15 dias, a camarilha dos 4, os parentes dele estavam tudo morto, né? Eles não querem que os parentes dele tenham Bitcoin em algum lugar? Se o governo agisse em benefício do Estado e não deles mesmos, eles iam autorizar, como eles autorizaram ano passado, qualquer brasileiro comprar passaporte e não perder a cidadania brasileira? Isso é bom ou ruim pro Brasil em termos de arrecadação? Péssimo. Péssimo, E eles fizeram isso por quê? Pra ficar mais ali no... Porque eles querem ter que eles e a família deles tenham mais passaporte, não é isso? Exatamente. Mas então, você acha que... Eu ouvi você falar assim, né? Quem puder, saia do país. É mais importante tirar seu dinheiro desse país do que você sair fisicamente. Até quem tem renda em moeda forte vive mal na Argentina hoje? Come mal na Argentina? Não. Bebe mal na Argentina? Não. É caro fazer universidade lá? Aí é muito barato em relação aqui. É mais seguro ou mais perigoso do que aqui? Em todos os aspectos, quem tem renda em moeda forte, um país que colapsou a moeda, vive maravilhosamente bem. Se você não deu teste ao governo, se você não tá, tipo, cometendo crimes na internet, excedendo o seu direito de livre expressão, não é isso? Se você não tá cometendo crimes, o Brasil vai ser um lugar maravilhoso. Inclusive, eu acredito que nos próximos 20 a 30 anos, o crime no Brasil vai despencar por causa da questão demográfica. Hoje, o país mais velho das Américas é Cuba, dentro de 25 a 30 anos será o Brasil. Porque o Brasil tem a menor fecundidade das Américas, exceto o Canadá, que tem uma migração brutal que a gente não tem, não é isso? Mas... Isso. Você conhece alguém que começou a ser estuprador com 70 anos? Não, Deus começou a usar crack com 70 anos? Deus me livre. Pois é, o cara não tem nem condição, saiu do jogo, não é isso? Pois é. Quem frequenta a delegacia e cadeia sabe que a maioria das vítimas e partes são adolescentes e adultos jovens. Na hora que esse score começa a diminuir 10, 15% ao ano, começa a diminuir 10, 15% ao ano da criminalidade. O vagabundo, especialmente violento, tem uma expectativa de vida alta? Não. Então a renovação, cortou a renovação, começa a ter menos vagabundo, né? Mas vamos falar um pouquinho do governo aqui no Brasil. O que você tá achando da política do Lula, enfim, eu não posso falar o nome, mas dos que ficam ali perto e tal, acho que você sabe quem é, Você né? avalia uma árvore por seus frutos, não é isso? Pra mim, Carol, tá, gente? O que eu vejo não vai dar certo. Essa dívida aí que nós estamos fazendo aqui no Brasil, uma hora sai do bolso de alguém. E não é... Eu costumo dizer não vai ser do Lula, né? Mas assim, o que você... Como é que vai estar a nossa economia, a nossa política, enfim... Diante desse ano, o que você tá achando desse ano, dos próximos anos? E daqui pra frente? Porque muda o cenário. O cenário deu uma mudada. Vai voltar a ser como na nossa infância. Vai voltar a ser como era antes do Plano Real. O PT foi contra o Plano Real desde o início. Eles acabaram com o Plano Real 1º de janeiro desse ano. Acabou a austeridade, acabou o tripé macroeconômico e acabou o Plano Real. É isso. Mas voltando, eu costumo dizer que eu resumo a economia em uma palavra, que é escassez, né? O Vilela lá disse que as cotas são vagas a mais. Não existe vagas a mais, existe a realidade, não é isso? Não, eu vi você falando das cotas raciais, né? Isso, que você é contra, né? Eu vi. E a política eu resumo em uma palavra, que é reciprocidade. Se você me tratar do jeito que eu te trato, normalmente as pessoas vão conseguir cooperar. Inclusive, essa é a regra do inimigo, né? Até a regra da guerra é você tratar o cara como ele te trata, né? Como a história do bom ladrão, né? Que o bom ladrão teve com Jesus uma palavra e Jesus deu a eternidade junto dele, não é isso? Quem ficou apoiando o Bolsonaro apoiou? Bolsonaro apoiou o Clezão, Bolsonaro apoiou essa galera toda que apoiou ele. Não, ele deu as costas a cada pessoa que fez sacrifício pessoal pra eleger ele, não é isso? E deu todo o poder e cargos aos inimigos, os caras que ele prometeu combater. E quem apoiou o Lula como Lewandowski? Quem apoiou o Lula como é o nome do cara que ele botou no Supremo lá? Alguém, você sabe me dizer uma pessoa que foi leal a Lula até o fim e não recebeu muito dinheiro por isso e tá livre? Você sabe me dizer alguém? É difícil, né? Nenhum, não é isso? Todos os caras que foram leais a Lula. Quem foi leal a Lula um dia, Lula foi leal pra essa pessoa para sempre. E por isso que Bolsonaro perdeu a eleição. E nunca mais vai conseguir nenhuma eleição. Ele nunca mais vai conseguir ter o apoio que tinha. Eu não tô nem discutindo se as eleições são listas ou ilistas, não é isso? Nem se elas fossem listas. Você acha que teve fraude? Porque o pessoal discute muito isso, né? Teve, não teve? O que você acha? O nosso país passou uma lei dizendo que pra a eleição valer, a urna tinha que ter voto impresso, não é isso? Eles pegaram, fizeram cocô nessa lei, lascaram e jogaram no lixo, não é isso que eles fizeram? Aconteceu isso ou não? Fácil, né? Agora, toda vez que o STF dava uma ordem legal ou ilegal, o Bolsonaro chegava e ficava de 4 e fazia o que eles mandaram. Acabou. Bolsonaro teve a chance de desnazificar e ele nazificou. Ele disse que ia limpar e cagou, acabou. Não tem mais saída política. A saída agora, não tem mais saída política nesse país. A única, quem você não quer, você não concorda com esse regime que tá aí agora, esse país é deles.
Você não concorda com esse regime que tá aí agora, compre Bitcoin. Se você compra ações, se você compra tesouro direto, se você compra um imóvel que paga IPTU, você tá financiando isso aí, você é comparsa de tudo que esse governo fizer. Não, mas aí ações nós estamos falando de empresas grandes. Isso, que dão dinheiro a aborto e castração de criança. Que financiam aborto e castração de criança. Não, e você tá sacrificando sua família, colocando dinheiro num lugar que rende menos que o aumento da base monetária. Você está perdendo riqueza para pegar o dinheiro de sua família e dar a ditaduras que muitas pessoas consideram assassinas e satânicas, não é isso? Não, mas vamos lá, 38. Ó, minha opinião é o seguinte: nós temos ali empresas grandes e empresas sérias. Tem? Que não contribuem com o Estado satânico? Quais são? Que não tá pagando imposto, que não tá participando, que não tá colaborando, que não tá aumentando o tamanho do Estado. Você quer que o Estado seja maior ou menor? O Estado só vai reduzir na hora que você parar de contribuir financeiramente com ele. E isso é o Bitcoin. O Bitcoin é a minha urna eletrônica. A chance de eu e você chegar na urna ali e nosso voto ser decisivo é menor do que ganhar na Mega Sena, não é isso? Sim. Ele é estatisticamente menor. Agora, cada centavo que você aplica tem uma consequência real. O seu voto real que você faz com o seu dinheiro. Não, mas aí você acha que então não tem nenhuma empresa, vamos por aqui, pode ter várias empresas, mas elas não vão estar na bolsa. Para começar, minha carreira acadêmica foi nessa área de direito comercial. O que eu me perguntava era o seguinte: como é que existe uma pessoa que tem uma empresa aberta? É uma pessoa que tem influência política. É melhor para ele obter dinheiro subsidiado ou conseguir dinheiro de terceiros? Subsidiado. E por que ele abriria capital? Benefício privado de controle, não é isso? Ou seja, expropriar os otários, não é isso? Esse é o único motivo racional de se existir mercado aberto, onde existe dinheiro subsidiado abundante. Existe dinheiro subsidiado abundante nesse país. Além disso, nunca existiu na história da humanidade, não é isso? Bolsa sustentável em lugar que não tem legalidade. A regra no Brasil é legalidade e ilegalidade. Quantas décadas na história do Brasil a Bolsa, o índice médio, o Bovespa, deu porrada em renda fixa? Pois é. Quem tiver alguma dúvida sobre isso, lê lá, é Substack do 38. Tem vários textos mais aprofundados sobre isso, que mostra que a Bolsa sempre tomou pau, nunca houve Bolsa em lugar que não tem legalidade, nunca houve Bolsa sustentável em um mercado imobiliário onde tem juros subsidiado, e desde 2018 não existe investimento em nenhum sistema convencional e regulado por governo nesse mundo. Não, mas, 38, vamos lá, tem empresas que estão lá na Bolsa e abriram para a sociedade, mas são empresas sérias, são empresas que têm ali um... Porque, você investiria em empresa séria de Cuba? Você investiria em empresa séria de Cuba? Não. Você investiria em empresa séria da Coreia do Norte? Pois é. Não, mas, 38, vamos falar aqui uma coisa séria. Aí nós estamos falando de ditadura mesmo. Aqui o Brasil nós vivemos... A definição de ditadura é um estado de exceção, onde a aplicação da lei não é a regra. A aplicação da lei é a regra ou é a exceção nesse país. A maioria das pessoas que matam vão presas, a maioria das pessoas que roubam vão presas, a maioria dos atos públicos e privados, eles são legais ou ilegais. Pois é. O nome disso é ditadura. Você que me disse aqui aí, é ditadura ou não. Não, mas aí... Mas aí, 38, vem cá. Você então, entre aspas, porque você é capitalista, não é não? A regra da natureza é a regra do mercado. O capitalismo não foi inventado por ninguém. O capitalismo é o sistema que emerge naturalmente entre pessoas que não sejam violentas. Não, mas aí vamos lá. Isso daí a gente vê que... Por isso que eu digo que Jesus, além de ser miguel, é ANCAP. Jesus é ANCAP. Mas aí, desde a antiguidade, a gente vê que até lá na Bíblia tinha lá o cobrador de impostos, as pessoas trabalhando. Onde é que Jesus mandou buscar Onde é que Jesus mandou mandar o tributo? Não trocando o trabalho por dinheiro, trocando por outras coisas. Mas se você é capitalista, 38, como é que você explica? Porque, pelo que eu entendi, você fala aí sobre o capitalismo, o livre comércio e tudo mais. E por que essas empresas, na sua visão, não são... Porque elas vivem do capitalismo. Sim ou não? Não, o Brasil não é um país capitalista, nunca foi. O que existe nesse país é o que o cronicapitalismo, né? Que o Roberto Campos, o originário, dizia que é cronismo. Esse país, as regras, para existir capitalismo tem que ter legalidade. A regra é legalidade e a legalidade nesse país. É difícil falar, mas... As grandes empresas conseguem dinheiro subsidiado ou não? Existem campeões nacionais, tem contrato. A maior parte da economia desse país. Qualquer lugar, você sai de São Paulo, bicho. Qualquer lugar, qualquer direção que você for, a maioria dos empregos, a maioria das empresas, nenhum pipoqueiro no interior da Bahia. Não existe, ele detesta na política local, não é isso? Não existe um pipoqueiro no interior. Imagina os grandes bilionários, né? Na verdade, tem grandes bilionários agora que não dependem de favores estatais, que são os bitcoiners, não é isso? E o que você acha de ter esses bilionários no mundo? Vamos falar assim, Elon Musk. Que até tá tendo, né, uma certa... Foram mexer com o cara errado, né? Porque... Eu acho que os dois saíram... Os dois ganharam nesse conflito. Eu acho que tanto o Alexandre de Moraes saiu mais honrado, com a base dele mais apoiada, com a imagem de mais másculo, quanto os dois ganharam. Nunca se vendeu tanto Starlink. Rapaz, os dois saíram super positivos aí, viu? Mas o que você acha da questão do pensamento e da atitude do Elon Musk, do Jeff Bezos? Aí nós vamos entrar aí num... Em relação a quê? Depende da atitude o quê? De ter um monte de filho, eu acho porreta. O problema é que ele tem um monte de mulher, né? Isso aí dá mais problema. Tanto é que o Elon Musk sempre foi um cara esquerdista com uma zorra, né? Não, quando um filho primogênito dele resolveu cortar o piu-piu, né? Ou como é o nome dele, o que nem tirou o sobrenome dele e virou transexual. Aí ele começou, não, aí tem uma coisa errada, né? Quando chegou na casa dele, né? Não foi assim? Mas é... O quê?
Mas então você, entre aspas, você acha que o Elon Musk, Jeff Bezos, entre outros, não cooperam para o mundo? O que é cooperar para o mundo? Eles geram alguma riqueza. A questão é que as empresas deles só existem por causa do juro negativo. Se a gente vivesse em um sistema normal, que as pessoas pudessem ter retornos normais de investimento, tivesse yield com atividades que existiam no passado, essas empresas nunca existiriam. A Amazon a Amazon funcionou sem ter lucro, 10 anos, com um monte de contrato de governo. O conselho da administração da Amazon era um monte de general, um monte de burocrata. Essas empresas só existem devido a subsídios que são misinvestment, né? Que são coisas absurdas, que é dinheiro de governo. Eles só existem, o produto deles só é vendido graças a subsídio de governo, e ela só existe devido a financiamento de governo e tabelamento de preço para o governo. Tabelamento de preço, como a época de Sarney, ele destrói riqueza ou constrói riqueza? Qual o preço ideal do pão? É alto ou baixo? Não sei, é o que o mercado disser, não é isso? Mas é a mesma coisa o juro. Você ia para casa, voltava, o preço era outro. E quem define o juro, quem define a Selic nesse país é o mercado ou é uma canetada de um burocrata? Não, mas aí não, mas a gente tem um certo equilíbrio. A gente tem não nós, mas a gente tem que ter, o país tem que ter uma autonomia. Você vai ver o equilíbrio, o pai Lula não vai derrubar o juro. E aí, na hora que o pai Lula derrubar o juro, vai acontecer o quê com o dólar? Espanca pra cima? Pois é. Mas quem confiou no político, na história da humanidade, se deu bem ou mal? Eu, inclusive, acredito, sinceramente, que os judeus tiveram um desempenho financeiro, em média, superior à maioria dos lugares onde eles moraram, não pelo QI, não por eles serem judeus, nada de aliança com Deus, pelo ceticismo. O judeu confiava no governo? Não. Judeu até hoje, eles são uma comunidade mais fechada. Você vê uns caras, depende do judeu, não, mas você vê os caras que fugiram da Segunda Guerra Mundial, o cara chegava com a mão na frente e outra atrás nos Estados Unidos, em 10, 20 anos era mais rico do que estava antes, né? A riqueza depende mais da liberdade das instituições do que dos agentes, né? Não, mas aí, o 38, mas aí a gente vai entrar numa liberdade também que é justa do capitalismo. As empresas trabalham, as pessoas trabalham, a empresa paga, o trabalhador recebe. Como é que a gente ia viver sem isso aqui? O capitalismo, a economia de mercado, onde as pessoas são livres para fazer... Mas aí, vamos lá, 38, nós estamos falando aqui, como é que nosso país, ou qualquer outro, tirando ditaduras muito, né, pesadas, vão viver, vão fazer uma ordem, né? Uma questão do que a gente precisa para viver. Querendo ou não, a gente precisa. Não, de dinheiro, a gente precisa para se sustentar. Como é que nós vamos fazer, colocar no Brasil ou em qualquer país, sem as empresas? A maioria das pessoas nunca tiveram dinheiro. Dinheiro é reserva de valor. Real não é dinheiro, dólar não é dinheiro. Não, mas aí falando de como se sustentar. No passado, há 100 anos, 200 anos atrás, a maioria das pessoas nunca tocava em ouro na vida, não é isso? Elas nunca tocaram em ouro na vida. Hoje em dia que o ouro foi denominalizado, que as pessoas podem tocar em ouro. A maioria das pessoas não era escravo, não eram uns merdas, uns bastardos, que nem tocavam em ouro na vida. A maioria das pessoas tocava em prata, que era o que circulava mais, né? Lei de Gresham, né? Tocava em troco de cobre aqui nas colônias, né? É isso. A maioria das pessoas, elas são devedoras ou poupadoras líquidas? São devedoras. É isso. Inclusive, o Bitcoin muda isso. Conheço várias pessoas que deixaram de fumar e beber por causa do Bitcoin. Porque quando não vale a pena acumular, o cara vai ter um comportamento degenerado. E quando vale a pena ter um comportamento decente, muito mais pessoas vão ter comportamento decente. A regra da natureza é a mesma no mercado. A liberdade mediada pela eficiência. Se há algo que eu gostaria de ter explicado ao Igor, e eu não consegui explicar, é que até as bactérias seguem motivações. O comportamento dominante vai ser o comportamento da maioria. Vale a pena ser honesto ou vagabundo nesse país? Vale a pena pagar fiéis? Bolsonaro não perdoou 90% dos fiéis? Lula não perdoou 90% dos fiéis? Vale a pena pagar fiéis? Vale a pena ser caloteiro nesse país? Alguém vai preso porque não pagou? Vai renegociar e pagar um quinto depois de 10 anos, não é isso? Se não prescrever, não paga nada. Vale a pena ser honesto nesse país? Vale a pena investir, colocar qualquer riqueza em um lugar onde vale a pena ser vagabundo? Só se for desonestamente, né? Não, mas aí também tem muita gente honesta, né, Trezutão? Tem muita gente trabalhadora também, né? Tem. Nem Essas todo pessoas mundo estão é sendo assim. destruídas financeiramente se não aceitarem o Bitcoin. Eles vão ser destruídos financeira, física e espiritualmente se não aceitarem o Bitcoin. Eles vão financiar um regime que eu considero em muitas pessoas satânicos. Vai financiar aborto e castração de criança e vai pagar por isso, nesse mundo e no outro. Não, mas não é todo mundo que pensa dessa forma, Se né? não pensar, se eu me ouviu agora e não pesquisar, ele é culpado, já não pode alegar. Como é que a Igreja Católica alega, como é inexcusável, ignorância inexcusável. Se você me ouviu, se você ouviu falar que era Renato 38, se você ouviu que tinha um livro de graça lá no minhahonra.net, você tá em São Paulo, sabia que tinha um negócio lá do bitcoinonada.com no sábado e não foi, meu irmão, você não pode alegar depois como é ignorância inexcusável. Você podia ser ignorante, mas porque você não correu atrás, não é isso? Mas aí eu acho interessante. Aliás, nós vamos deixar aqui embaixo, Brunão, as informações do livro, que eu quero saber desse seu livro. E quero saber. Mandei pro André, ó. E quando ele falou, eu digo, por favor, lê aqui, leia isso, leia isso, leia isso. O André, aliás, um beijo pro André, que tá com a filhinha dele de 5 meses. O André
esse menino tem que ir alto. Você sabe, né, Brunão? O André tem que ir alto, você sabe, né? Ele é estudioso, porque não basta só ter que ir alto. Até eu ia entrar nessa pergunta aí pra você. Qual que é a diferença de uma pessoa, um homem, um ser humano, né? Que é inteligente e pro sábio? Qual é a diferença de um homem inteligente para um homem sábio? A inteligência é a capacidade de resolver problemas. É isso. É uma capacidade bruta. Como força bruta, não ganha uma luta, né? Uma força bruta de uma pessoa que não sabe habilidade, não ganha luta, não é isso? Não tem como. Pois é, a sabedoria... Isso é inteligência. Isso é inteligência. Inteligência é a capacidade bruta de processo de dados, que normalmente é medida pela capacidade de resolver problemas, por exemplo, em teste de QI. Isso é inteligência. E a sabedoria é medida pela capacidade dessa pessoa de usar essa inteligência de maneira útil. E é isso. De maneira que isso. Serviu o senhor. É como... Você pode... Um cara tem diversos níveis de sabedoria que reconhece ou não o senhor, não é isso? Sim. Ele pode ter uma lógica instrumental, ser um ateu, e ter alguma sabedoria que o moleque não tem, né? Sim, mas aí você acha que nem todo homem... Então vamos lá, nem todo homem inteligente é sábio. Não. Inclusive, nem Jesus não foi homem antes dos 30, né? E isso aí eu ia te perguntar, outras então. E aí é uma coisa que eu vou falar aqui também, que eu acho séria e importante. Eu tô vendo uma nova... A nova geração, pra mim, tá complicada. Porque essa nova geração vem com essa tecnologia de forma errada, muitas vezes. De uma forma de ocupar a mente, de absorver as informações da internet de uma forma errada. Que não deveria ser, porque nós temos coisas boas também. Agora, eu tô vendo também essa questão dos homens, alguns, não todos, tá? Aqui tem homens incríveis, maravilhosos, que estão largando, de fato, os deveres e obrigação. Hoje, um homem de 30 anos, ele não tem, muitas vezes, não tem a maturidade de um homem de 30 anos. Mas ele não tem direito nenhum. Se ele entrar no casamento estatal, ele não tem direito nenhum. Pra que ele vai assumir as obrigações dele se ele não tem direito nenhum? Hoje o marido tem direito de possuir o corpo da mulher contra a vontade dela. Hoje em dia a mulher chega de manhã e diz assim... Quando eu ouço sua voz, eu fico seca. Eu quero metade do apartamento, tchau. Ela tem direito de dizer isso? Eu quero ser feliz. Ela pode ir embora? Se o cara não tem direito sobre o corpo da mulher, não existe estupro de cônjuge, a mulher pode ir embora e ainda levar o patrimônio do cara. Ele não tem nenhum direito de exclusividade, ele não tem direito de uso, ele não tem direito nenhum. Por que ele vai assumir a obrigação? Isso vai restaurar o casamento. É isso aí que vai restaurar o casamento, é o Bitcoin. Na hora que ele tiver um patrimônio, que quem não honrar ele não vai pegar um centavo, nem com todos os juízes do mundo ordenando, aí volta a ter casamento real. Mas aí, Trezotão, vamos entrar aqui também numa conversa séria. Eu não estou defendendo um ou outro, porque tem homens muito bons, mulheres boas. Se eu ligar agora e disser que você me agrediu, você vai presa? Se você ligar agora pra delegacia e disser que teve uma Maria da Penha aqui, rapaz, é muito difícil que eu me safe, viu? Não, mas mais ou menos, Então, tem muita coisa aí também que tá diferente. Tem muita coisa da Maria da Penha aí que os caras estão batendo em mulher e estão saindo de fininho. Tem isso. A regra, inclusive, é a acusação falsa, né? Onde eu trabalho, a maioria dos casos que eu vejo são acusações falsas absurdas que destroem a vida das pessoas. Mas aí não é só da mulher, Trezotão. Aí na Maria da Penha é só da mulher, não existe medida protetiva. Existe uma medida protetiva de homem? Mas o que eu tô falando, Trezotão, mas daí a gente vai entrar num debate aqui. De uma forma natural, desde a antiguidade, o homem, vamos falar uma força geral, né? Vamos falar da força física. O homem, estatisticamente, tem mais força que a mulher. Em regra, ceteris paribus, né? Então, mas aí você não acha que então as mulheres têm que ser mais protegidas por serem mais... Ela tem que ser protegida por quem? Pela Maria da Penha, por exemplo. Não é injusto? A Maria da Penha é um excelente exemplo, né? Que foi uma falsa acusação que virou... E quem é que vai proteger? Vai ter lei... Como é o nome da menina? Nájila? Vai ter lei Nájila? Qual é a outra acusação de estupro? A outra menina que fez a outra falsa acusação de estupro? Mas não é todo mundo, né? Que faz isso. E ela foi punida? Você pode me dizer o nome de uma pessoa que fez falsa acusação de estupro e foi presa? Na Bíblia, a pena é maior de falsa acusação de estupro do que de estupro, não é isso? Não, mas... Você sabe me dizer um caso de uma pessoa que fez uma falsa acusação e foi presa? O nome de você sabe me dizer? De falsa acusação? Isso. A menina lá foi presa, a Nájila foi presa, a outra menina foi presa, do Aranha. Eu não sei, eu não Ninguém foi preso. É isso, a questão é essa. As mulheres têm total impunidade, inclusive de fazer falsas acusações e destruir a vida do cara. Mas aí, Trezotão, vamos lá também, vamos ser justos. Eu tô sendo justa aqui pro lado dos homens e pro lado das mulheres. Acho, sim, que nós estamos aí, tem momentos... Eu sou totalmente contra isso que mulher faz. Mas, de uma forma geral, Trezotão, o que eu vejo é mulheres boas, homens bons, mas eu vejo muito homem imaturo. Sim ou não? Muito homem que não está cumprindo os deveres. Você falou isso. Jesus é migtal. Você sabe o que é migtal? Não, eu não sei. Mengon de Onway. A maioria dos homens, a tendência da sociedade nas próximas décadas é os homens se recusarem a coabitar e fazer filhos em mulheres. Porque se ele fizer um filho, ele não tem direito nenhum sobre o filho. Não, mas aí não é... Claro que tem. Claro que tem, Trezotão. Se você se separa hoje e tem um filho,
o homem tem a guarda compartilhada, muitas vezes. Isso, inclusive, foi uma norma de... Não foi do PT, não foi de Bolsonaro. Bolsonaro chegou aqui na Paulista e se orgulhou de ter feito 200 normas feministas, sendo 78 leis, né? Mas é isso. É isso no papel, mas na realidade nós sabemos que é completamente diferente, né? E se isso fosse verdade, como é o nome do menino lá do Jairinho, estaria vivo, né? O que acontece normalmente, a regra, é a alienação parental e as falsas acusações, né? Não, mas tem acusações verdadeiras. Sim ou não? Tem. Mas que seriam melhor resolvidas com porte de arma, não é isso? Estaria altamente resolvida com famílias sólidas e numerosas e liberação de armas. O Estado não tinha que se meter nisso. Na Constituição Imperial, tinha um princípio muito importante, que é o princípio da subsidiariedade. O Império não devia fazer nada que as províncias pudessem resolver, porque o Estado está mais próximo do que o Império, não é isso? A província não devia fazer nada que a cidade, o município pudesse resolver. O município não devia se meter o que a comunidade pudesse resolver, a paróquia, não é isso? E a paróquia não devia se meter o que a família pudesse resolver. E a família não devia resolver o que a pessoa pudesse resolver. Se você ficar trocando a fralda do seu filho pra sempre, ele nunca vai aprender a usar a privada, né? E se você ficar dando a comidinha na boca, ele nunca vai aprender a usar o colher. É isso. Por que eu vou dizer que o Estado tem que se meter numa coisa que liberando as armas as pessoas resolvem? Porque eu quero que o macho dessa mulher, o provedor e protetor dela, seja o governo, para que a família não tenha poder nenhum, que seja impossível o cara ser homem, que se ele levar a voz, ele vai preso. Isso. Para proibir, criminalizar o verdadeiro casamento bíblico. O objetivo da Maria da Penha é engenharia social de destruição de famílias. E é por isso que a fecundidade no Brasil é a menor de todas as Américas, exceto no Canadá. Mas e a consequência disso é a destruição espiritual, física e financeira das pessoas que adotarem isso. Mas, então, vamos voltar aqui para um pensamento comigo. Sim. Você concorda comigo que na Bíblia, e que sempre nós comentamos, que o homem, de uma forma... Pessoal, não é que você tem que sustentar todo mundo e ficar... Não é isso que eu tô querendo dizer. Ser provedor. Sim ou não? O homem tem obrigações, tem deveres, assim como as mulheres. Sim ou não? Isso. Os anátemas são complementares. Um ajuda o outro, certo ou não? Se você perguntar a qualquer pessoa que tem filhos, se ele preferia triplicar o patrimônio e morrer um dos filhos, ou perder tudo e os filhos continuarem vivos, normalmente ele diz que qualquer filho vale mais do que qualquer dinheiro que ele tem, não é isso? Sim, com certeza. Então pronto. A coisa mais valiosa que existe no mundo são as pessoas. Para Deus, a alma de uma pessoa vale mais do que todos os animais, todo o ouro, toda a terra que existe nesse planeta, não é isso? Sim, as pessoas são as coisas mais valiosas. Não existe valor, inclusive, fora de pessoas. O valor não é objetivo. O valor é sempre subjetivo, não é isso? Sim, Sem pessoas não há valor. Uma ilha que ninguém nunca pisou não vale nada, não é isso? Que ninguém sabe que existe, ela não vale nada, ela não tem como gerar nenhum valor, porque nenhuma pessoa atribuiu valor a esse negócio. Beleza? Pronto. E é isso. As mulheres produzem as coisas mais valiosas do mundo, mas nos primeiros 15 anos de fecundidade delas, né? Isso depois vai derrotando, né? Mas aí depois ela continua sendo uma boa parceira de vida. Isso, na Bíblia tá escrito netos, as mulheres... as mulheres tá escrito na Bíblia. As mulheres servem para também ajudar o homem nas decisões. Só que as famílias que colocam na cabeça das filhas que a prioridade delas tem que ser ganhar dinheiro, estudar e ser independente, em regra, isso vai destruir a família. Porque a mulher vai ter muito menos filhos na hora que ela for independente já era, e ela se avalia como homem, foi desensibilizada. Mas aí nós vamos entrar também num negócio que você falou. A gente vê muitas famílias acabarem ou terem esses problemas todos, mas a gente vê muito isso por uma questão também, que é a questão da mulher não trabalhar e se sentir frágil num relacionamento tóxico, porque ela não tem o dinheiro dela e não trabalha. Sim ou não? Faz sentido isso que eu falei? Isso acontece porque as famílias são desestruturadas. Porque adolescentes mentais, pessoas que não são capazes, hoje no Brasil, são livres para fazer sexo na hora que quiser. A lei brasileira permite que a menina de 14, 15, 16 anos abra as pernas para quem quiser. Isso não é uma coisa normal e eu acho que vai ser criminalizado nos próximos anos. Na prática. Mas isso aí que você tá falando, o problema não é... isso não se soluciona aumentando a proteção da mulher. Isso aumenta centenas de vezes mais dando proteção à mulher, porque aumenta a irresponsabilidade dela de abrir as pernas para qualquer pessoa sem a concordância da família. Mas voltando, a questão é a seguinte. Você tava falando de capitalismo comigo, não é isso? No Brasil, na Constituição brasileira, a propriedade real, a propriedade bíblica é crime. Na Constituição brasileira, satânica, que o Estado Social é satânico, o limite e o fundamento da propriedade o arbítrio de um aspone, não é isso? É função social. Quem define a função social de sua propriedade é você ou um juiz. É você ou o prefeito dessa cidade. Se a Constituição diz que a propriedade real, bíblica, não existe, que a propriedade é a opinião de um político, como é que você vai investir num lugar desse e dizer que é capitalismo, bicho? É a última coisa, assim, tipo assim, o conceito de propriedade, a definição e o limite da propriedade são a vontade de um político. Como é que um negócio desse é capitalismo? Capitalismo é um sistema de mercado onde as pessoas são livres para fazer o que quiser com a riqueza delas, não é isso? Nada é seu. Seu sangue não é seu. Você tem a liberdade de vender seu sangue e seus óvulos nesse país. A minha gala não é minha. Isso é capitalismo? Nem meu corpo não me pertence. Hein? E por que o governo não quer que eu venda a minha gala, meu sangue? Pra ele poder politicamente distribuir isso aos amigos dele, não é isso ou não? Sim, não faz sentido algumas coisas. Mas voltando ao assunto, 38, eu vou te falar o que eu penso. Eu penso que a mulher tem que trabalhar. Eu trabalho, sei que muitas mulheres trabalham para ganhar o dinheiro delas, para elas terem uma independência não só financeira, como também
emocional. A gente sabe que tem muitos relacionamentos tóxicos por causa de famílias desestruturadas. De famílias desestruturadas. Mas aí, 38, outras culturas já resolveram isso com dote em várias épocas da história da humanidade. Eu nunca vi uma mulher que tem um irmão, um pai PM com fama de assassino apanhar. Eu nunca vi, você já viu? Mas aí a mulher... Vamos lá. Uma mulher que trabalha, como eu, por exemplo, ou como muitas outras que estão aqui, que tem o dinheiro dela, a independência delas, elas não conseguem também ser uma boa parceira? Pode ser uma excelente parceira. Se o cara for um gigolô, inclusive, vai ser perfeita, né? Isso que ele não precisa sustentar, tem muito dinheiro. Mas aí, mas aí nós estamos falando o seguinte, que a mulher pode trabalhar. Na minha visão, a mulher pode trabalhar, ganhar o dinheiro dela. Aliás, deve trabalhar. Na minha visão, se eu tivesse uma filha hoje, eu ia falar, trabalhe, ganhe o seu dinheiro para não depender de homem. E justamente não entrar nesse ponto da desestrutura de família, desse problema de relacionamento tóxico e até indo mais adiante... desse problema que a gente vê muitas vezes de morte, de ameaças, Eu vou dizer à minha filha que, estatisticamente, cada homem que toca nela, a chance dela ser uma boa mãe e uma boa esposa, segundo todos os dados científicos, cai a metade. E que se ela quiser ser feliz e não depender de homem, dependa do pai dela, que vai botar o dote e vai fazer um multisig pra fechar o cara que ela quiser casar. É isso que eu vou dizer a ela. Mas então a mulher, na sua opinião, então ela tem que entre aspas, ser obediente a tudo. Você quer que sua filha não dependa do marido pra depender do governo. Eu quero que minha filha não dependa do marido pra que ela saiba que eu sou o porto seguro dela e quando eu morrer, os irmãos dela, não é isso? Mas e se a pessoa tem um pai que não foi bom? Como é que vai fazer, 38? Pois é. Mais pessoas vão ter pais que não são bons, quanto mais leis feministas houverem, que desestruturam as famílias, que reduzem os valores dos homens e o estímulo do homem de ser um bom pai. Isso. Mas inclusive, cada vez vai ter menos famílias desestruturadas quando as pessoas acharem normal que a mulher puder dizer, quando eu ouço sua voz eu fico seca e poder ir embora e ainda levar algum dinheiro do casamento, não é isso? Mas tem homem que faz isso também. Tem homem que faz isso, eu já vi acontecendo. Agora, voltando ali pro assunto do Bitcoin. A questão... totalmente clara a sua opinião, né? Descentralizado, a gente tem mais independência, né? Eu invisto em Bitcoin, mas eu poupo em Bitcoin. Bitcoin não é investimento. É a reserva de valor e tudo mais, a sua independência, tudo mais. Agora, me fala uma coisa, 38. Essas outras criptos, shitcoins que aparecem, você acredita que elas são bons projetos ou você acha que é só o Bitcoin realmente, de fato, que faz sentido? Tem algum outro elemento da tabela periódica que pode substituir o ouro como reserva de valor? Pelo que você está falando, não. Talvez daqui a 100 ou 200 anos, o urânio 235 passe a ser a nossa grande reserva de valor, não é isso? O urânio 235... Tá a gente está ouvindo falar muito, né? É isso. Mas a gente não vai ter em casa o urânio 235, não é isso? Sim. É isso. Com as propriedades dos metais e com a concentração e o stock to flow, a questão é a seguinte. A maior parte do ouro minerado nos últimos 3 mil anos, ele está em nosso poder, ele está em mercado. A maior parte da prata minerada dos últimos 10 anos, ela foi descartada, né? É por isso que a relação de estoque-fluxo do ouro, a escassez do ouro é brutalmente maior do que a da prata e de todos os outros elementos da tabela periódica. A maioria do urânio que é produzido, ele é consumido ou guardado? Consumido. Inclusive, ele tem meia-vida, ele começa a perder, né? Depois de fazer o processo de enriquecimento, ele começa a perder imediatamente as suas propriedades usadas ou não, não é isso? Quais são as características mesmo de dinheiro, né? É divisibilidade, é portabilidade, é durabilidade, né? Isso, e essas características, o ouro, ele é superior à maioria dos outros metais ferrosos que corroem, ou outros que você não tem como carregar, outros que você tem dificuldade de fracionar. A possibilidade do ouro deixar de ser reserva de valor, ela é muito maior em relação a outros elementos da tabela periódica do que o Bitcoin ser substituído por qualquer outra criptomoeda. Porque o Bitcoin, ele não é uma plataforma, ele é um protocolo. E o protocolo pode adicionar qualquer outra coisa que seja inventada por qualquer moeda. E o Bitcoin, além de ter o First Mover Advantage, né, a vantagem de ser o primeiro, ele tem a vantagem da concepção sem pecado. Toda corrupção advém da onde? Da separação do controle e propriedade, não é isso? E o Bitcoin não tem dono. Quem tem dono é corrompível. O Bitcoin é incorrompível porque ele não tem dono, ele foi concebido sem pecado, como Jesus, não é isso? Eu concordo que, 38, eu nem posso discutir com você sobre essa questão de entendimento. Concebido sem pecado? Não, você é tão inteligente Jesus que às vezes não teve que ter concebido sem pecado? E eu acho que... eu sou humilde aqui para falar que a minha inteligência tá... eu tenho uma certa inteligência, mas um estudo como você, eu tô muito longe de ter, porque você realmente é uma enciclopédia. Né? Não, esse é um tema que eu estudei por 8 anos, né? Eu vivo o tempo inteiro com o negócio de Bitcoin e finanças. Eu fiz doutorado em finanças. Tipo assim, eu negociava ouro e prata com 13 anos, não é isso? Eu não tenho faculdade, eu sou uma... Eu até... Tudo que eu te pergunto aqui... Mas os grandes caras da humanidade... pra também aprender o que você tá falando. Hoje em dia, a educação real é oposta à instrução formal. O maior empreendedor e inventor da história americana saiu da escola no primeiro mês, não é isso?
Sim. Não, mas eu não digo... Mas Thomas Edison, se você escolhe uma merda, eu prefiro você, minha mãe, né? Mas aí eu vou entrar num ponto que eu me sinto muito orgulhosa de mim. Por quê? Eu não tenho faculdade, meu pai também teve uma situação difícil, né? E o que não me criou vítima. Por quê? Porque eu fui atrás. Hoje eu estudo, graças a Deus, eu tenho vocês aqui que me apoiam muito, que gostam de estar com o meu canal. Também, outra coisa, eu faço isso aqui para servir vocês, para vocês crescerem, servir a Deus. Não para ganhar dinheiro, só ganhar dinheiro. Isso é uma consequência, né? O sucesso, graças a Deus, né? Eu tenho muita gratidão, porque gratidão é um sentimento para Deus, de trabalhar. Então, eu me sinto muito, muito feliz em poder compartilhar do meu conhecimento para pessoas, né? Eu não tenho a sua... Mas a maioria dos bilionários não fizeram faculdade. Os grandes self-made billionaires não fizeram faculdade, não é isso? Sim. Mancio Ortega, esses caras todos saíram do Zuckerberg e saíram da faculdade, não é isso? Os self-made billionaires, a escola oficial, a instituição formal foi criada para criar funcionários e submissos. O governo quer que o filho do eleitor dele, seja rico, independente e inteligente, ou que ele seja pobre, imbecilizado e dependente. Seja, infelizmente, E quem controla a educação nesse país? O governo ou as famílias? O governo, né? Pois é. A escola controla. Como é? Dinheiro na mão. Quem paga manda, não é isso? Aqui... Pois é. Nossa, eu já ia falar um negócio... Nossa senhora, eu já ia falar um negócio... Quem paga manda, não é isso ou não? Quem manda na Universidade Federal? Sou eu, você ou é quem paga? O político? Não. Pois é. Por isso que é um antro militante. Sim. E a gente sabe que a Universidade Federal, além de tudo, pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês séria, o 38 acho que vai concordar. Faculdade, criatura, não é pra você ficar varrendo o chão lá, fazendo protesto. Eu vou protestar. Isso não é protesto, tá, gente? Isso é uma bagunça, é uma ideologia que não existe, não é assim que vocês vão conseguir mudar a mente das pessoas. Como o próprio 38 falou aqui, o que muda é você, tá certo? Não é você ir lá querer mudar, fazer protesto idiota, que você poderia estar ajudando várias pessoas, já que você está estudando, vai estudar para você ajudar o próximo. Não é ficar, protestar, levanta a placa, levanta a blusa. Isso não é ser feminista, isso aí é uma ideologia que não existe. Agora, falando... O único protesto eficaz é o desinvestimento, é Bitcoin autocustódia. O resto é colaborar com o regime. Mas aí, o que se aconselha, 38? Por exemplo, uma pessoa que está começando a estudar, né? Inclusive tem você, tem outros entusiastas aí de Bitcoin e outras coisas. Como é que essa pessoa começa não errando? Vamos tirar a parte... Lendo livro grátis. Mas e aí, ela vai ficar quantos anos pra ela investir em Bitcoin? Porque errando 2 horas eu ouvi o livro. No L de Liberdade, analfabeto, bota lá. 2 horas a pessoa pode... Tem isso no L de Liberdade. Tem um livro ditado. No L de Liberdade tem um livro ditado. Você botar a velocidade vezes 2, acho que é 2 minutos e 20 e você ouve o livro inteiro. Mas aí você acha uma pessoa que tem condições... Você não tem condição de ouvir? Dirigindo, lavando prato, qualquer um consegue ouvir o livro no L de Liberdade. Eu digo condição psicológica, porque daí nós vamos entrar num ponto que nós conversamos, que é a questão da psicologia comportamental. Sim, uma coisa é a habilidade teórica. Ele ouvindo o livro, ele vai conhecer os conceitos. Aí ele vai chegar e pegar os links lá e vai começar a abrir conta e seguir os tutoriais. Se o cara ele vai investir assim sem o leigo que tá começando, vai investir do nada assim? Não é investimento. Bitcoin não é investimento. Eu digo, PPL reserva positivo. de valor. Como você mesmo citou. Comprar ouro não é investimento. Inclusive, se você comprou ouro em 94, que a grama era R$10, 10, R$11, e vender agora 400, você tem que pagar imposto, você imediatamente não consegue comprar o ouro que você tinha na véspera, não é isso? Sim. Na verdade, você pagou imposto sobre sua perda. Porque isso não cobriu nem a correção monetária, não é isso? Sim. Pois é. Mas como é que o cara vai investir num cinema convencional não achando que tá financiando coisas desonestas, né? Hein? Não, mas aí, 38, aí tem uma questão também que a gente fala, né? Por exemplo, eu invisto em ações, fundos imobiliários e até mesmo em criptomoeda. Mas eu invisto porque eu acredito, e pode ser, eu acredito que tem empresas sérias. Eu acredito que tem pessoas que têm uma empresa servindo a Deus e ao próximo, não só servindo ao inimigo. O último cara perfeito que pisou na Terra foi 2.000 anos. É honesto, então. Você não... Tirando, quem que tem, digamos assim, um caráter justo, um caráter honesto, na sua opinião? Você não tem que confiar em pessoas, você tem que confiar em instituições e motivações. Foi o que eu falei. As pessoas seguem motivações. Os países desenvolvidos são aqueles que têm as motivações para as pessoas serem honestas. Você não deve confiar em pessoas, você deve confiar em motivações. É essa a regra da mercado. Mas o que você fala, motivações? Para eu entender essa sua frase. Até as bactérias são maximizadoras de satisfação. Esse é um pressuposto básico da economia. As pessoas vão maximizar suas satisfações. A teoria do contrato, tem teoria do agente, não é isso? É o contrato imperfeito, Jensen e Klein, não é isso? É o contrato imperfeito e o agente imperfeito. Isso tudo tem no livro, tem tudo isso no Bitcoin Red Pill, explicando a teoria da agência, quais são os critérios para você confiar na pessoa, quais são as motivações da pessoa, tudo isso. Vamos dizendo assim que seu livro, que inclusive eu quero ler, inclusive eu vou perguntar para a turma aqui se eles já leram o seu livro.
Tá de graça aí. Porque tá de graça e, gente, vamos estudar, né? Vamos aproveitar o 38, o conhecimento dele e também de outros, né? Pra gente poder investir. Investir não. Criar uma reserva, poupar, criar uma reserva de valor e também pra gente cuidar do que, né? Das nossas coisas. No seu livro, então, você fala também, não só sobre a parte técnica, pelo que eu entendi, você fala a questão também de outros conteúdos, comportamentais, as consequências sociais do Bitcoin no casamento, na criação de filho, na sucessão, e em que país as pessoas vão morar. Porque, inclusive, a tendência no futuro é que o Bitcoin seja criminalizado nos países bolivarianos, né? Aconteceu, inclusive, na Nigéria esse ano, do país imprimir 40% a 50% mais de moeda, dizer que a inflação foi culpa dos bitcoiners e pedir denúncia para sair prendendo todo mundo que comprou Bitcoin e não contribuiu com a sociedade. Eu acredito, inclusive, que os bitcoiners vão ser mais perseguidos nos próximos 20 a 30 anos do que os judeus jamais foram. E não tinha, na época da Segunda Guerra lá, não tinha reconhecimento facial e nem localização o tempo inteiro. Eu acredito, como a gente conversou, que daqui a 20 anos nenhum bebê vai sair do hospital sem chip localizador do governo, não é isso? Não, mas aí você não acha, o 38, que aí, se a gente entrar nessa questão, eu quero saber a sua opinião, de acontecer essa perseguição, você não acha que as pessoas tendenciam a vender, a sair dessa reserva de valor por medo? Algumas pessoas vão sair e outras pessoas vão tirar o dinheiro do país, vão por lugar mais livres. E as pessoas que insistirem em confiar em governo, elas vão ser destruídas como todas que confiaram em governo na história da humanidade, não é isso que aconteceu? O judeu otimista se deu muito bem na Alemanha na década de 30, o judeu patriota ou o judeu pessimista que se deu bem? Pois é. Isso se repete em todos... Cadê? A gente não tava conversando de Nadier, né? Isso chegou a ser filmado essa parte? Que a gente conversou sobre o Vale do Becá? Essa parte foi gravada, que a gente tava falando? Se a gente falou aqui, né? Ô, Brunão, foi, né? Porque nós estamos pegando tudo aqui. Hein? A gente gravou esse negócio que a gente falou do tema e tudo mais. Sim. Sei lá, o maronita lá, o cristão maronita do Vale do Becá, que foi patriota e otimista lá, ele se deu bem, tá agora lá com o Hezbollah, com tudo, tá muito bem lá pra ele. Isso, quem sobreviveu foi quem não confiou e fugiu, não é isso? E essa é a regra na história da humanidade, né? Quem não confia no governo e foge é aquele que, em regra, sobrevive, né? Por que o seu livro tem um... Eu queria que você me explicasse, fiquei curiosa. Tem um bicho ali na capa, certo? O que representa? É o texugo do mel, o mascote, o símbolo, o animal símbolo do Bitcoin. É o Honey Badger. Tem um videozinho de 5 minutos, Honey Badger Don't Care, na internet, que demonstra como é um animal inteligente, é um animal escorregadio, e é um animal que... ele é parente ele tem uma habilidade parecida com o skunk, né? Que solta fedor, inclusive. Tem várias cenas interessantes, né? Que ele é mordido por uma naja, ele come a naja, mata a naja e depois desmaia. Ele é picado por 1 milhão de abelhas, ele passa mal e depois ele acorda e vai lá e come o mel das abelhas. Ele tem cenas dele sendo atacado por diversos leões, ele machuca um monte de leão até eles se desistirem. Ou seja, ele é um bicho resiliente. É isso, mas não é rápido. Seria a mesma coisa, vamos fazer uma metáfora com a questão do Bitcoin, né? Isso. Ele é lento, ele não sai correndo, ele não é um animal lento. Só que ele é um animal resiliente, é um animal escorregadio. É difícil agarrar ele, é difícil. Ele cai e sobe, né? Entre aspas, ele consegue ter essa capacidade, é isso? Isso. E... Inteligente, é um animal que abre maçaneta, que usa ferramentas e tal. E me fala uma coisa, ô 38. Então, entre aspas, a pessoa que tá começando a reserva de valor, hoje, vou começar, tá ali. Você acha que ela tem que jogar tudo em Bitcoin? Cada pessoa tem a sua preferência temporal, aversão a risco e tem suas próprias necessidades. Tem gente que tem que sustentar filho, mãe, pai doente. Cada pessoa tem suas necessidades. Como é que ela faz? Quem tem que saber fazer uma proporção de necessidades é a própria pessoa. Por exemplo, vale a pena alavancar em Bitcoin? Depende. Não tem aquela conta que o pessoal faz de sua idade menos 100 da sua exposição de renda variável, né? Que uma pessoa de 100 anos não teria expectativa de vida zero, né? Seria zero exposição à bolsa. A pessoa de 10 anos seria 90. Não tem proporções como essa. São regras simplificatórias, mas não são verdades absolutas. Se uma pessoa tem uma renda muito baixa e tem uma chance de se endividar de maneira muito barata, como a gente estava conversando, os pais quererem financiar as casas deles para os filhos para não pagar imposto de morte, para não pagar advogado. Isso é uma estratégia que já diminui um monte de gasto, um monte de aborrecimento, um monte de briga de sucessória e pode fazer os velhos terem uma velhice como eles nunca sonharam. Mas aí, porque, por exemplo, a única maneira de uma pessoa normal e honesta conseguir um dinheiro subsidiado em volume relevante é financiamento imobiliário, não é isso? Mas aí nós... Mas aí como é que faz? Por exemplo, um pai de família. Aqui tem muitos... Graças a Deus, tem muito pai que é de família. O real tende a subir ou cair em relação ao dólar nos próximos anos? Não, tende a cair. Isso vale a pena se endividar em real? Vale a pena se endividar em real? Por isso que eu falo para o pessoal já deveria começar. Você que tá aí, viu, criatura? Vai investir no exterior também. Vai colocar seu patrimônio, vai diversificar. Porque senão você vai
vai se lascar, eu tô te avisando, começa agora, viu? Eu sempre falo isso pra vocês. Agora, expõe lá nas maiores empresas também gigantes do mundo. Agora sim, o 38, nós temos aqui uma realidade. A maior parte dos brasileiros endividados, a gente tenta fazer um trabalho aqui muito bacana para que isso não aconteça. Um pai de família que tá aqui, como que ele vai fazer para sustentar um filho ou os filhos, né, que ele tem, sem viver do capitalismo, sem viver de empresas? Eu devo 370 mil reais ao sistema bancário. Eu 370 mil reais. Eu pago um custo médio de 1,38. Minha mãe tava com câncer. Tava terminal no ano passado. E o Bitcoin tava 80 mil reais. Vale a pena vender Bitcoin pra gastar com minha mãe? Ou era melhor pegar um consignado? Não, vale a pena vender, né? Valia a pena vender? Bitcoin é 80 mil reais? Eu vendo. Se a minha mãe tá doente... Eu pego um consignado. Eu pego um consignado, eu me endivido. Eu abri dívida bancária a um custo médio de 1,38. Tá caro? Não tá. Tem muito mais caro. Valeu a pena alavancar Bitcoin no consignado? Sim, mas aí nós estamos... Eu multipliquei a riqueza em quantas vezes? Eu sinto muito pela sua mãe. Em um ano, eu aumentei a riqueza em quantas vezes? É isso. E isso porque é um custo caro. Se o cara fizer um financiamento imobiliário, ele vai pagar metade do que eu pago, não é isso? E um volume 10 vezes maior, né? Muitas vezes, né? Isso depende muito, né? Dessa questão. Mas aí um pai de família, por exemplo, ou até uma mãe... Voltando, dívida não significa que você está perdendo riqueza. Você pode enriquecer se endividando. Não, mas e você pode empobrecer se endividando. Exato. Os grandes que empobrece, o que a gente estava conversando aqui a dívida desses caras que você comentou, do cara da Amazon, do cara da Tesla, são dívidas brutais. São dívidas trilionárias, não é isso? Mas são dívidas muito baratas. O caso clássico, Michael Saylor, que teve aqui semana passada, não é isso? No evento do Itaú. O Michael Saylor alavancou brutalmente em Bitcoin com títulos de 1, 2, 3% ao ano em dólar. Tá ruim pra ele? Título de 10 anos, que ele vai pagar 2, 3. Pelo amor de Deus, maravilhoso, mega shed, né? Mas não é todo mundo, né, 38? Então muita gente se endivida e se perde, né? Depende do valor presente líquido de o que você tá fazendo com esse dinheiro, não é isso? Sim, E se a pessoa, por exemplo, a pessoa pode estar, como você falou... E se vai pagar a dívida? FIES vale a pena pagar? Então, mas aí deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, vale a pena pagar o FIES? O FIES? Sim. Na minha opinião, não. O IPTU nessa cidade aqui tem refis a cada 3, 4 anos você paga sem juros? Tem refis aqui nessa cidade ou não tem PPI? Na minha cidade, a cada 5, 3, 4 anos tem refis, você paga tudo sem juros. Quem paga o IPTU em dia é otário, não é isso? Abestalhado que tá financiando a prefeitura, enquanto o outro vai pagar metade em termos reais. Mas aí você... Essa questão de não tem refis aqui, não? Tem. Aqui, infelizmente, o Brasil, se eu não me engano, é o segundo maior... Eu posso estar falando uma bobeira, pessoal, até vou pensar aqui, mas... O Brasil está entre os 5 países que mais pagam imposto no mundo. Se eu não me engano, é o segundo. Se eu não me engano, tá, gente? Posso estar cometendo uma gafe aqui. Agora, por exemplo, ter dívida. Isso Depende do custo da dívida. É pecado ou não Depende do custo da dívida. Se você deveu às pessoas, não estou falando nem de instituição, pessoas. É pecado? Depende do custo da dívida, depende do pacto que você fez, depende do custo da dívida. Não. Mas aí vamos nessa pergunta. Dever às pessoas ou Está em mora, você pode dever e cumprir a sua dívida. É pecado ou não na sua visão? Aí você pode dever e cumprir a sua dívida, ou você pode dever e descumprir. Aí aí dá calote, não é isso? Dá calote que você quer dizer? Sim. Você dá calote em pessoas? Por exemplo, porque você, por exemplo... Desonrar sua palavra, mentir. Você falou que tá devendo 380 mil. Isso, eu tô pagando. Certo? Eu tô cumprindo o contrato. Tá. Então, entre aspas, quem deve e não paga é dívida. Mas como é que a gente vai falar... É pecado. Mas como é que a gente vai falar isso pra um brasileiro? Não, eu devo e pago a prestação. Eu tô pagando a prestação. E o brasileiro que agora, se o governo aí trancar minha conta bancária, mandar bloquear tudo, eu não vou ter como pagar, né? Isso ou não? Não, mas mas... Aí eu não posso fazer nada. Se eles continuarem... Se vier um juiz aí mandar bloquear minhas contas bancárias, eu não vou ter como pagar, né? Isso ou não? Aí a culpa não é minha. Mas aí, o 38 tem muito brasileiro também que quer ser honesto e pagar a dívida. Só que muitas vezes ele não consegue. Se você quer ser honesto e você quiser exercer sua honestidade onde vale a pena ser vagabundo, você vai ser exterminado financeiramente e fisicamente. Se você quiser ser honesto e você quiser exercer sua honestidade, você tem que buscar um lugar onde vale a pena ser honesto. É melhor você escolher outro lugar para viver. Então você acha que, por exemplo, o Brasil é um país que as pessoas não deveriam viver? Você acredita que tem outros países... Você pode viver honestamente aqui e viver feliz. Agora, você não tem como brincar de fingir que tem algum investimento aqui honesto e que você vai ter algum retorno. Isso não é investimento. A pessoa não pode encarar um negócio desse como uma coisa séria, né? Você não pode encarar a bolsa e ter essas coisas como um investimento. Não é investimento, né? Pelo amor de Deus, né? Uma moeda que desvaloriza quase 10% ao ano em dólar, que é uma desgraça, que triplicou a quantidade de dólares em menos de 6 anos. Pelo amor de Deus, né? Não tem investimento nenhum aqui. E se você insistir, ficar empreendendo honestamente onde vale a pena ser vagabundo, a tendência é que você seja exterminado. Você tem que avaliar as motivações. Isso é teoria dos jogos. As motivações, os comportamentos dominantes e os resultados. Economia comportamental, não é isso? Mas você, 38, você fala que você é um empreendedor aqui no Brasil, certo ou não?
Não, eu sou servidor público. Então, mas aí o servidor público, entre aspas, serve o Estado. Sim ou não? Sim. Ou seja, também é errado? Depende, tem pessoas que servem Estado fazendo aborto, fazendo tratamento transexual infantil, coisas que eu considero altamente satânicas. Mas tem muita gente que diz que como a gente não viu ontem lá, o cara dizendo que Jesus ser espalhado no Japão e pelo mundo é uma merda. Você não viu ele dizendo isso? Cada pessoa tem sua opinião, né? Cada um tem seus valores, né? Pra mim, a coisa mais valiosa que o português pôde dar pra humanidade foi, inclusive, salvar a Índia dos muçulmanos, salvar a Etiópia dos muçulmanos, levar Jesus a esses lugares. O valor disso é incomensurável. A ordem dada a Dom Afonso Henriques foi cumprida durante 700 anos. Eu acho que isso foi um milagre maravilhoso. Tem gente que acha que é uma merda, não é isso? Que aborto é maravilhoso. Não tem gente que acha que ter filho é uma desgraça, que tem que abortar? O que importa é ser feliz? Depende, cada um se sabe o que é melhor pra si, não é isso ou não? Mas aí a gente vai entrar numa ideologia. Teve essa ontem, eu perguntei aí, Jesus é uma merda, é uma merda, Jesus é uma desgraça. Não, mas aí é uma... Não tem mais discussão, não é isso? Cada um sabe o que é melhor. É que eu não escutei, mas aí, assim, eu não tenho o que falar, porque Jesus é a salvação. Na minha visão, é o único salvador, e acho que na visão de muitos. Tem gente que acha muito porreta, poupança, que é seguro, que tem. Não tem gente que quer a capitalização, não, porque eu fico com moral, eu gosto do sorriso que meu gerente dá, não é isso? Mas a gente luta muito aqui para tirar esses brasileiros da poupança, porque a gente sabe que isso, infelizmente, é um hábito de medo, né? E a gente tenta sempre tirar esse medo. A gente tá aqui para sempre ajudar, servir pessoas, né? Servir o próximo, como é a lei, que é a lei divina. Agora, falando um pouco disso daí, eu queria saber sua opinião sobre uma coisa, o 381. Você não acha, o que você pensa, por que está acontecendo de ter tanta ostentação, tanta luxúria, tanta ganância? A gente vê uma sociedade que, infelizmente, tem pessoas que estão muito doentes psicologicamente, acontecendo muitos, né, depressão, enfim. O que você acha que está acontecendo? Por que isso? Eu acredito que o primeiro fator para a epidemia de doença mental é a desestruturação das famílias. O número de parentes e o número de amigos íntimos tem caído a metade a cada 10 a 15 anos. E esse é um fator histórico de doença mental. Existem outros fatores. O segundo fator mais importante é a impossibilidade legal de você manter uma família e você ter domínio sobre seus filhos. Na hora que não vale mais a pena para o homem estruturar a família e dar direitos excessivos às mulheres, historicamente, inclusive tem escrito lá na Segunda Guerra do Peloponeso que as mulheres podiam dar quem quisesse e o marido não podiam sequer reclamar, que é exatamente o que a gente vive hoje. Se o homem chegar em casa e a esposa estiver dando outro cara, ele der um tapa, um grito, ele comete crime e ela não é isso? Adultério é crime nesse país? Não. Pois é, ela tem o direito de dar na cama do cara e o cara não pode nem dar um grito. É esse o estado de coisas que a gente vive. É por isso que a sua fecundidade tá colapsando, não é isso? Mas essa questão... Sim. Essa questão de ter ostentações... Isso, é por isso. É porque esses são os comportamentos dominantes. Então, esses são os comportamentos que valem a pena. Isso. Porque a lei feminista faz com que esses sejam comportamentos que valem a pena. Eles se tornam dominantes. Existem, inclusive, ciclos intergeracionais. Existem gerações que é tabu sexo, que não se falava em sexo, só de morte no passado. Agora a morte, o tabu é se falar de morte e só se fala de sexo, não é isso? Infelizmente a gente vê muitos valores, né, muitos princípios que acabam, a gente fica muito triste, sabe? Porque as pessoas dão muito valor, às vezes, só a dinheiro, poder. E eu vou falar uma coisa pra vocês, pessoal. O dinheiro, ele realmente, se você não souber equilibrar a sua mente de uma forma emocional, ele pode te afundar. Isso acontece muito. Normalmente afunda. Tem gente que dá muito valor só a dinheiro e só poder. E a gente vive outras coisas, sabe? A gente tem que ter outros princípios. Família, amor, enfim. Fé, que muitas vezes falta na hora que a gente tá bem, mas na hora que a gente precisa, a gente também quer pedir muito a Deus às vezes e a gente também não quer agradecer muitas vezes no nosso dia a dia. Mas, de uma forma geral, 38, eu acho que você esclarece as suas ideias e aqui é sua casa, tá? Porque aqui a gente respeita todas as opiniões. A gente procura sempre ter uma conversa, um diálogo. E a gente se respeita, ou concordando ou não. Agora, para quem quer te encontrar, que você virou um fenômeno, você tá virando aí uma pessoa muito procurada. Até vi você falar que já vai até meio que fechar. Eu espero voltar aqui na semana que... Eu espero voltar aqui na semana que vem para fazer o Vilela ao vivo, os outros que ficaram faltando, e fazer um último episódio de junho ou julho no Glauber e parar de ter que foi 7 horas, públicas. Eu assisti. É isso. Eu espero antes do período eleitoral. Eu acho que vai haver expurgos e as pessoas... Eu já disse, não há nada que eu tenha dito aqui que eu não tenha dito diversas vezes, né? Eu só vou dizer para públicos diferentes. E só para confirmar, um dado para confirmar o que você falou, a maioria das pessoas que ganharam na loteria terminaram piores do que se não tivessem ganho. O dinheiro potencializa o que você é. Só que a maioria das pessoas que tem dinheiro e não tem educação para lidar com esse dinheiro, elas se dão muito mal. Sim, se dão muito mal. A educação é a base, né, o 38? A gente sabe que tem que se educar, né? Não tem jeito. É isso que a gente quer para vocês. A gente luta pela sua educação, principalmente
para você ter uma aposentadoria justa com você, dignidade, porque no final da vida a gente quer ter uma velhice justa, sabe? A gente quer ter dignidade no nosso final de vida. E por isso que a gente fala tanto sobre o dinheiro, mas a gente também se preocupa muito com a sua vida, num geral. 38, pra galera que quer te achar e pra galera que quer também saber do teu livro e do evento. O evento é bitcoinounada.com, o evento de sábado, agora dia 20, é aqui em São Paulo. E o livro grátis e o treinamento tem em minhahonra.net ou em bitcoinblackpill.com. E nas redes sociais, pra gente não ter engano, não, né? No X, antigo Twitter, e no Instagram é @R3, 8TAO. Eu acho importante a gente falar, pessoal, cuidado, porque assim, o 38 nem eu, nem a maioria das pessoas que vem aqui, nós não vamos pedir dinheiro pra vocês, tá, turma? Porque tem gente que acaba caindo nesses golpes, infelizmente, de Pix. Nós aqui não vamos, tá, entrar em contato com vocês e pedir dinheiro, nada disso, tá bom, turma? Bom, 38, eu queria te agradecer por você estar aqui, por você passar, né, toda a sua inteligência, o seu tempo, principalmente, que eu ouvi você falar que você cobra pelo tempo, né, e o tempo é o nosso bem mais precioso. Mas queria te agradecer, falar pra você que, assim, que Deus te abençoe, que você seja, assim, sua família, que Deus abençoe muito vocês. Muito obrigado. O nosso mestre nos ordenou, a última ordem dele, pregar toda criatura, não é isso? É isso. Pessoal, quero agradecer vocês que estão aqui. Antes de mais nada, turma, dá o likezinho pra gente, dá o like, porque se você gosta, né, esse canal muda a tua vida, se a gente aqui consegue mudar um pouco a tua vida, a gente vai pedir um like pra você, pra fortalecer o nosso vídeo e também o nosso canal, que é tão importante aqui pra trazer informações pra vocês. Bom, da minha parte, turma, um grande beijo. A gente se vê aí no próximo episódio.